Então, é um sistema steampunk. Ele começa com steampunk, a maior parte dele é steampunk, e é muito chato ler o livro em português, porque eles simplesmente traduziram para vaporpunk. E aí você tem que lidar com várias... O livro inteiro falando de vaporpunk. Totalmente diferente, né, de steampunk. Mas é porque vaporpunk é muito feio. Fica a literação do vapor, vaporpunk. É muito feio. Vamos começar a falar quando o RPG vem de fora. Por quê? Por quê? Por que será, hein? Porque todo mundo já viu uma historinha que ficava assim, nossa, eu queria jogar demais isso daí. E sempre ficava na vontade. Ou quando surgiu um sistema que fazia exatamente aquilo que ele queria jogar, ele foi correndo para ver. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aí a nossa saga desta noite com o primeiro tópico: cenários como inspiração. A ideia aqui é falar mais uma coisa aberta, tá? Falar mais um bate-papo aí das coisas que a gente viveu, igual o Marcelo já soltou a boa, né? Dragão Brasil, quem nunca? Então, vamos lá. Começa aí, Marcelo. Você que é o homem o homem da... Esqueci a palavra agora. Parece aquele CD de música antiga. Primeira vez que eu CD de música antiga? É. As referências? Retrospectiva. Não, tem um nome que eu esqueci. Coletânea. Dos remix. Não, é o nome que fala. Você pode ajudar, você que está assistindo, pode ajudar. É aquele nome que fala do nosso sentimento, da nossa nostalgia, o homem da nostalgia. Ah, tá. Isso eu sou mesmo. O famoso sinto saudade de coisas que nunca vivi. Eu falei da Dragão Brasil porque a Dragão Brasil foi, pelo menos para mim, a péssima referência para você dizer que não, dá para adaptar qualquer coisa pro RPG. Era literalmente a premissa da revista, assim. Foi todas lá as que eu unidades. aprendi. Pesquisei enquanto isso aqui, ó, e tá rolando, tá? Tá rolando. Dragão Brasil está saindo em edição digital. O último post lá no Apoia-se deles lá é de semana passada. É a edição 214. Mas eles estão saindo tipo um PDFzinho assim? Cara, aparentemente é. Pelo que diz o Apoia-se aqui, ó, da galera que tá organizando, eu não sei quem é. Tem uma arrecadação estimada por mês de R$30 mil. 1.700 pessoas apoiando para receber o material. Pô, deve estar melhor do que quando era revista mesmo. Né? Aparentemente. Aí tem várias causas aqui, ó. Guarda, Aventureiro, a galera ganha a revista Dragão Brasil, e aí tem as partes da revista, o que inclui, diz aqui, adaptação, um clássico da revista desde seus primórdios, traz personagens e obras de outras mídias para o mundo do RPG. Vou repetir. Se a Dragão Brasil não estiver patrocinando a gente, tá aí a oportunidade até a hora desse vídeo entrar no YouTube, pra gente poder botar um bannerzinho aí, pra quem quiser. Enquanto isso, esqueça que a gente falou do Dragão Brasil, porque a gente não faz propaganda. De quem não paga. Ninguém vai fazer publi gratuito aqui, não. Cara, uma coisa que eu acho importante pensar nesse sentido de adaptação, de cenário, de tal, é que, pelo menos, pra mim, pelo menos regra e mecânica, se você for fazer uma adaptação em sistema, se você for criar um sistema oriundo do cenário, e tem um monte, né? Acho que a gente vai mencionar para poder falar alguns. Você tem a Marvel criou. A Marvel criou o Marvel RPG. Você já tem lá no cenário da Marvel. Tem lá. Tem vários outros que foram criados, enfim. Então, eu acho que você tem que ter elementos únicos que sejam relativos ao cenário original. Eu acho que é meio que fundamental isso. O que quer dizer? Você não vai fazer um sistema inspirado num livro, num jogo de videogame, num jogo de tabuleiro, ou sei lá, no que quer que seja um anime, se você não for ter elementos únicos naquela adaptação sua que se vinculem, que seja uma ligação direta com o cenário. Tem que fazer sentido, porque senão você pode usar um sistema genérico. Você pode fazer, vou fazer uma adaptação aqui no GURPS, vou falar disso mais à frente. Mas você poderia fazer isso. Então, se você for criar um sistema, eu quero criar o sistema Street Fighter RPG. Cara, você tem que ter coisas que sejam exclusivas do Street Fighter. Você tem que ter coisas que as pessoas sentem, olhem e falem, caralho, isso é Street Fighter, isso é uma adaptação do Street Fighter, está diretamente relacionado ao Street Fighter. Entendeu? A gente jogou eu joguei Kids on Bikes aqui, na Kids on Bikes aqui no canal. Por mais que ele não seja, e aí eu acho que talvez tenha sido uma questão
autoral, uma questão de copyright, né, de não poder usar os nomes, todo mundo reconhece Kids on Bikes como um sistema criado a partir do cenário de Stranger Things. Né? Todo mundo entende isso, ele é citado como referência, etc. Por mais que a mecânica única dele, que deu grande destaque ao sistema, que é a história dos dados, enfim, não seja necessariamente ligada ao cenário, a construção dos personagens é. Você consegue ver o cenário por trás da regra quando você constrói o personagem. De você escolher o estereótipo do personagem. Eu vou fazer um valentão, eu vou fazer um nerd, eu vou fazer não sei o quê. Na hora, a construção já é pensada para isso. Entendeu? Porque fora disso, você pode fazer simplesmente o que a Dragão Brasil fazia. Você escolhe um sistema funcional, faz umas pequenas adaptações de vinculação ao lore e reza para não ter quebrado o sistema. Os caras adaptaram Pokémon no 3D, ficou uma bosta. Eles adaptaram Highlander para storytelling. Que vem muito daquilo que o Vermelho tava falando, que a gente tava falando agora há pouco, de... Você tá assistindo uma mídia, você tá jogando um jogo, você tá lendo um livro, alguma coisa assim. Normalmente o cara que é RPGista, ou que é mais criativo, assim, ele quer, assim, nossa, eu faria tal coisa diferente, ou nossa, mas esse povo da areia aqui, o que será que eles fazem quando eles não estão fazendo no meio do deserto, assim, e saqueando as pessoas, tipo, qual que é a cultura deles, coisas que normalmente não é explorada na mídia em si, que você tá vendo, gera aquela curiosidade, você quer criar aquilo, você quer jogar aquilo, ou você quer fazer diferente daquilo que você leu, ou que você viu naquela mídia. Então, acho que um dos grandes motivos de existirem as adaptações, fora, claro, tirar dinheiro de fã, é mais isso, né? Você poder vivenciar aquilo que outra pessoa criou. E o legal é o seguinte, quando a gente fala de criatividade, acontece principalmente quando você vai jogar, alguém fez, e aí você vai jogar e a primeira coisa que vem na tua cabeça é, cara, que diabos que eles fizeram, que isso aqui não tem nada a ver com o negócio. Isso acontece demais. Você vê um monte de RPG adaptado, igual o Marcelo falou, se você vai adaptar, cara, coloca os elementos principais do negócio, faz a coisa parecer o que você está construindo, senão não vai ficar legal. E assim, eu aprendi muito a fazer adaptação com os defeitos que a Dragão Brasil fazia, porque eles faziam as adaptações, logicamente na boa vontade, na boa vontade de ganhar dinheiro, né? Mas era muito quebrado, era muito fora. Tinha coisa ali que era totalmente desregrado. Mas já dava para você ter uma ideia do que eles estavam mexendo. Então, para quem estava aprendendo a jogar ainda, aprendendo a narrar ainda, eu via como outros mestres pegavam sistemas, cenários e histórias e alteravam regras e mecânicas para fazer funcionar. E isso foi bom, porque me mostrou onde que eu tinha que mexer para a coisa funcionar. O que é essencial e o que não é. O que equilibra e o que desequilibra. E foi assim para muitas coisas. Vamos mostrar aí depois, mais tarde, alguns sistemas desses, algumas histórias dessas e tudo mais. Agora, é um teste de entregar a idade. É quem conhece essa imagem aí que eu coloquei na transmissão, viu? Essa daí é... Estão fazendo outro, não estão? Não, vai sair acho que esse ano ou ano que vem. Essa imagem aí é a prova de que nem toda adaptação funciona. Cara, funcionou demais, moço. Principalmente de videogame pra tela, né? Nossa senhora. Cara, melhorou muito, mas puta que pariu. Eu acho que dos anos 90, tipo... Eu arrisco dizer que a primeira adaptação de videogame decente que eu vi pra televisão... Deixa eu ver qual foi. Super Mario. Resident Evil, mas não foi. O Super Mario da década de 90, né? Super Mario. Nossa, um dos piores filmes já feitos na história da humanidade. Piores filmes já feitos. Nada a ver com dos piores. Vocês lembram do Double Dragon? Também foi uma bosta. Nossa, não tinha nada a ver com a história. A adaptação dele, não. Horrível. Era um que tinha como é que era o nome? Bobo? Acho que era Bobo. Que era o maluco... Depois você joga Double Dragon Bobo. Você vai ver que é o maluco com... Você não sabe se é o pescoço dele que tá inchado ou se é o trapézio que tá lá em cima, mas assim, era uma maquiagem tão mal feita. Aquilo era a coxa dele. Aquilo era as coxas dele. Tá. A Bobo. A Bobo.
Eu lembro desse personagem nitidamente, assim, ele deve ter populado alguns dos meus pesadelos na infância. Nossa, aquele filme é horrível. Esse daí, ó. Quem Mas tá- no desenho, no jogo, ele é daquele jeito que é no filme, pô. É, só que Não, ele é não, pixelado no jogo, né? Ele é pixelado, porra. Aí explica. Nossa senhora, no Double Dragon básico, ele só é um maluco com trapézio grande, ele não é um mutante bizarrão. É, no filme ele ficou parecendo uma bolha, né, de água. Ele tem exatamente, ele tem tipo uma cabeça meio esquisita e é isso no negócio, porque é puro músculo. Pra quem tá aí no chat, Olha lá, ó. pra quem tá aí no chat, esse aí sim é o He-Man, cara. Esse é o melhor He-Man já feito no cinema. Respeita que He-Man. Você falar, esse aí é o He-Man. O filme He-Man. É a mesma coisa que falar o filme da Frozen. É, esse é o filme do He-Man. Esse é o Masters of Universe. Masters of Universe. Sempre lembrando que Exatamente. esse era o nome do desenho. E o ator principal, pra quem não reconhece, é o Khal Drago, né? O nosso Duff Lundgren. Um dos maiores gênios da É Carl, de o nome do Hollywood. Drago? É Ivan, porra. Pois é, o Ivan Drago. Ivan é o primeiro. O Ivan é o primeiro. O Carl é o primeiro. É Carl Ivan Drago. Eu adoro a ideia de que alguém resolveu falar assim: vamos fazer o personagem russo, qual vai ser o primeiro nome dele? Ivan. Beleza. Ou seja, 50% de chances, né? Podia ser Vladimir, né? Que aí O problema de quando o cara quer evitar isso é quando ele resolve fazer um brasileiro chamado Alejo. Aí você fala, realmente, Ivan, volta pro normal. Vladimir é Gordo, né? apelido de Ivan, É né? de gordo. É de É gordo, de que gordo. ódio. Isso aí é o quê? FIFA Soccer? Aliás, tá aí, ó. Não, isso é Tekken. Aleja do. É de gordo. O Aleja 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 do é do- Superstar Soccer. Isso. É de gordo é do Tekken, o capoeirista. Isso. Que não é gordo. E nem Ed. Enfim. E nem é. Às vezes ele era quando era criança, antes de começar É. a fazer capoeira. Aí foi o nome que ele ganhou lá de batismo da capoeira dele, pô. Essa é a parte que a galera não explica, que o nome dele é Eduardo. É, Eduardo Gordo. pode ser. Aliás, tá aí, ó. Tá aí um jogo que merecia uma adaptação, hein? FIFA Soccer? Isso, FIFA Soccer. Não, o Tekken. De preferência com o Brasil jogando bem, coisa Não, que mas, não ó, tá acontecendo atualmente. Pra quem Né? tava falando de Dragão Brasil aí, ó, tinha uma adaptação de Dragão Brasil pra Street Fighter. Tinha de Street Fighter, Street Fighter tinha uma adaptação pra Storytelling e pra Marcelo jogou. 3D&T. Eu joguei a 3D&T. Eu vi Uma bosta. Eu vi uma com O deslocamento storytelling. vertical também, era toda hexagonal, era esse negócio. Eu joguei. Não, então, mas aí era uma coisa meio adaptada pra 2D. Eu joguei o Street Fighter RPG, o sistema que já foi criado direto. Não era tão ruim. O sistema de movimentação dele era bom. E separação de turnos. Sim, porque basicamente era um sistema de combate tático. E o problema dele era justamente o resto. porque a existência é. dele. Basicamente. Ó, o Grande Tombo, problema. Mas a gente. Tombo tá falando aí, ó. Eu tava Tekken falando agora- tem, mas a gente não devia falar sobre ela. Tem uma adaptação de Tekken do cinema? Tá de sacanagem. Não, do cinema não, pra RPG, eu acho. Ou é pro Mas cinema? até aí, Não, do cinema, pro cinema, tem Acho que sim. no cinema, sim. Eu né? assisti essa bomba, é ruim mesmo. Você tá de sacanagem. Não. É tipo. Sacanagem é Caralho, aquele. de 2009. Sacanagem foi essa adaptação que eles fizeram. Caralho. E tem o cara que faz o Heihachi é o Eterno Shinsung. Exato. É ruim. Eu lembrei que eu tinha esquecido isso da minha memória e o Tombo me lembrou. Tinha apagado. É o que E serve. tinha, Bloqueia o tem Tombo um aí, cara- bloqueia as mensagens do Tombo aí que ele me lembrou desse filme. e tem o cara que faz o cara que faz o Ed Gordo, o capoeirista. O Ed Gordo está no filme. Que a gente tava falando das adaptações da Dragon Brasil e criticando a qualidade. Mas acho que o Marcelo já até comentou aqui uma vez sobre o fato de que os caras tinham, sei lá, provavelmente muito pouco tempo pra poder lançar isso a tempo que tá no hype, né? Era semanal, Lembrando não que é uma era? revista impressa, né? Não, acho que era mensal. Mensal. E é uma revista impressa, né? Então você tem toda essa dificuldade logística ali de estar no timing, né? Então os caras nunca fizeram um beta teste que seja da. Tanto é que tem uma coisa adaptação engraçada, que depois de uma época eles começaram a fazer adaptação que não era. Eles não adaptavam um cenário pro RPG, eles adaptavam um personagem para vários sistemas. Então era Uhum. basicamente aquilo que a gente já falou de fazer, tipo, eu vou fazer a ficha do Goku. Aí você fazia a ficha do Goku 3D, a ficha do Goku 3D&T, a ficha do Goku pra Storytelling. Aí eu ficava pensando, caralho, qual é a aventura em que eu vou usar o Goku na minha aventura de vampiro? Assim, tipo, beleza, eu vou botar o Goku pra enfrentar vocês. Ponto É tremendo. exatamente o que acontecia no RPG
dos anos 90. Você sentava numa mesa de desconhecidos para jogar no evento, e de repente você estava jogando uma aventura de vampiro e o Goku aparecia. E aí você que lute E com aí o o Goku. cara falava assim, não, ele é um Mocaviano que ele acha que é o Goku. Essa é a Isso. justificação dele. E o poder dele é esse. O poder dele é exatamente igual ao do Goku. Ele tá naquele nível de transformar a loucura dele em realidade. Ah, legal, bacana. Deus Parece me livre. ótimo. Eu vou para outra mesa agora. Bom, então, tendo uma excelente introdução dessa, vamos seguir para o nosso próximo tópico, porque agora que a gente vai aprofundar com os meus preferidos. Aqui a gente vai falar de algumas coisinhas aí que nós já vimos, já jogamos. É nessa, né? Agora me confundi. Será que é essa mesmo? É. Será que eu estou introduzindo Uhum. errado? Então, nós vamos falar agora de alguns sisteminhas aí que a gente já viu, algumas histórias que a gente já viu que já foram adaptadas ou não. E começando por qual? Por qual? Castelo Falkenstein. Castelo Pô, eu achei que era Falkenstein. Castelo Rá-Tim-Bum. Deveria ter também. Caralho, velho. Imagina o mal A circulando risada pelos fatal. encanamentos do castelo. Saudades. Saudades, Castelo Rá-Tim-Bum. Tô pensando que morreu, né? Cara, Castelo Falkenstein é um sistema criado em 94, na gringa, né? Chegou aqui no Brasil pela Devir, em 98. E, salvo engano, ele teve uma reedição pela Retropunk recentemente. Então, Retropunk, como sempre lembramos aqui, por favor, patrocine a gente. E eu joguei tem uns 15 anos. Joguei umas 2, 3 aventuras só de Castelo Falkenstein. Ele não é exatamente um sistema criado a partir de uma mídia específica. Dei uma trapaceada aqui, foda-se. Mas ele é basicamente um sistema criado a partir de um gênero. Então ele faz uma mistureba de elementos literários, etc., que vão meio que numa linha. Então, é um sistema steampunk. Ele começa com steampunk, a maior parte dele é steampunk, e é muito chato ler o livro em português, porque eles simplesmente traduziram para vaporpunk, e aí você tem que lidar com vários, o livro inteiro falando de vaporpunk. Totalmente diferente, né, de steampunk. Mas é porque vaporpunk é muito feio. Fica a literação do vapor, vaporpunk, é muito P. E eles fazem uma mistureba disso com o universo feérico. Então, o resultado é basicamente um mundo vitoriano, que é o normal de tecnologia steampunk, só que como tem uns elementos de magia, tem uma coisa de conexão com o mundo das fadas e tal, essa tecnologia expandiu muito além do que realmente existiu na época, né? E a magia é algo que existe, é recorrente, e você tem criaturas místicas ou criaturas e espécies de origem feérica, ou de origem do plano das fadas, que circulam no mundo real. Você pode fazer personagens que sejam, inclusive, fadas, né, nesse sentido. Então, o próprio livro fala que você tem que pensar em uma mistura que seja 1/3 Tolkien, 2/3 Júlio Verne. Ou seja, ele é mais uma ficção científica com elemento de fantasia do que uma fantasia com elemento de ficção científica. Você vai ter umas pitadas de Sherlock Holmes, você vai ter umas coisas de Um Mundo Perdido, você vai ter Hercule Poirot, você vai ter H.G. Wells, que é da Máquina do Tempo, Homem Invisível, etc. Então, assim, as inspirações são nessa linha. Eu lembro que é um sistema um negócio tão legal, assim, tão marcante pra mim, que eu lembro que eu joguei em 3 aventuras e eu lembro do meu personagem, que era um empresário. Porque o mundo em que se passa é como se fosse uma versão alternativa do mundo real, em que você tem eles chamam de Nova Europa. Então é uma Europa alterada, tem um mar interno que foi causado por um incidente lá, causado pelas fadas, não sei o que e tal. E aí você tem meio que os estados, não são os estados modernos, são os estados daquela época. Então, por exemplo, eu jogava com um industrial prussiano. E aí ele era meio que um cientista / empresário que tinha guarda-chuvas especiais. Era meio que um pinguim do bem, assim. E eu lembro que não era um sistema... É um sistema muito interessante porque ele trabalha com uns elementos teatrais, assim. Então ele é feito para ser meio que, tipo, é tudo muito grandioso, é tudo muito melodramático, é tudo muito grande. Então, são grandes riscos, grandes sacrifícios, os vilões são muito ruins. Sabe aquele vilão de filme dos anos 40, assim, que tem o bigodinho, aquele vilão de filme preto e branco, tem o bigodinho, e amarra a mocinha no trilho do trem? É naquela linha, assim, é meio que naquela linha. Então é tudo muito caricato, é tudo muito cartunesco, é feito para ser desse jeito. E aí você vai compor o seu personagem com algo que vai nessa linha. Então, por exemplo, a ficha do personagem que você faz, na verdade, é o diário. Você vai escrever o diário do personagem.
Então você vai respondendo algumas perguntas explicando a história do seu personagem. Como é que você chegou até ali? Onde você nasceu? Quem você era? O que você aprendeu? Ele vai te fazendo algumas perguntas sobre a sua história, você vai escrevendo esse diário. Em alguns momentos você vai começar a falar, então ele começou a praticar equitação quando ele era criança. E tal, não sei o quê. E isso vai justificar você ter essa habilidade de equitação lá na frente. Então, vai chegar um momento em que você vai listar quais são as habilidades em que você é muito bom e quais são as coisas que você é ruim. Você vai ter pontos fortes e pontos fracos, vai ter grandes habilidades, vai ter defeitos, etc. E aí, você vai... Eu não vou entrar em detalhes sobre como o sistema funciona, mas uma das coisas interessantes era como é que você fazia os testes para saber o sucesso das coisas. Que basicamente consistia em o seu nível, você tinha um nível em todas as habilidades. Se você não mexia numa habilidade específica, você tinha nível médio. Então você era uma pessoa média naquilo. E aí você escolhia quais eram as habilidades em que você era ótimo, quais as habilidades em que você era excelente, quais as habilidades em que você era extraordinário. E como consequência, você escolhia quais as habilidades que você era inferior à média, muito ruim e um lixão estrondoso. E aí, a dificuldade, os feitos, que é o nome que ele dá para as coisas que você vai fazer, o mestre vai dizer, basicamente qual é o nível de dificuldade daquilo? Ou seja, isso aqui é uma coisa de dificuldade média. Se você tem nível médio daquilo, você faz. Se você não tem nível médio, se você é abaixo da média, você vai ter uma dificuldadezinha. E aí você vai ter um elemento de sorte que vai te permitir fazer aquilo. E aí ele usa o baralho. Então você vai ter um baralho e você vai distribuir cartas e as pessoas vão ter uma mão da sorte. Então, você tem 4 cartas. E aí cada habilidade está relacionada a um dos naipes. Então, se você quiser reforçar uma habilidade, cada carta vai dar um bônus, vamos dizer assim, para aumentar o que seria o seu nível naquela habilidade para uma ação, você tem que ter uma carta do naipe que seja relativa àquela habilidade. Então, eu vim com 4 cartas na mão, todas relacionadas a habilidades físicas. Se eu precisar fazer uma habilidade, um feito mental, que eu não tenha a habilidade necessária, eu tô fudido. Então, normalmente, o que você vai fazer é tentar se virar com as outras coisas ali, porque você vai se livrando de carta. Você usa uma carta, você pega outra. Então, você vai tentando girar a mão ali naquele processo. É claro que você não vai forçar isso, mas você vai fazendo isso ao longo do processo. Então, basicamente, a ideia é, se você tem capacidade, você faz. Se você não tem capacidade, você tem que contar com a sorte. Se você não contar com a sorte, paciência. E ele é um sistema que tem um certo grau, não é letalidade, mas é meio fácil de morrer gente. Quando você toma lá, quando você se machuca, você tira uma carta lá, se você tirar a carta do nome errado, você morre. Então, para quem gosta desse tipo de cenário, coisas vitorianas, coisas de steampunk, mundo feérico, cara, recomendo ir atrás. O livro está disponível, eu não sei esse livro está na Amazon, no a gente vai link botar o aí. link aí. Então vai ter o link para você se você quiser comprar. Saiu pela... Eu acho que a Jambô tá vendendo, né? Acho que a Jambô vende também. Aqui na Amazon é só colecionador e usado. Então, tem da a Retropunk que soltou e assim, não é caro. E tá esgotado da Retropunk, não esquece. Por isso que só tá tendo colecionador e usado. Mas eu sei que saiu inclusive uns suplementos, tá? Então, se você gosta de steampunk, se você gosta desses cenários que misturam tecnologia e magia, tecnologia especulativa, aquela coisa toda, é o seu rolê. Recomendo fortemente. Você procura na Amazon, tem algumas extensões deles, tem Masterminds of Falkenstein, tem High Adventure, The Steam Age, tem GURPS, Castle Falkenstein, tem também From Prussia with Love. Como a gente falou de adaptações, você acha na internet, por exemplo, a galera que faz ajustes no Fate para jogar Castelo Falkenstein. Então, se você está acostumado a jogar Fate, tá aí uma possibilidade. Acho que a galera que não se enquadra muito com o sistema, porque de fato é um sistema bem diferente, assim, do que tá do padrão que a gente está acostumado, assim, de dado, ficha, etc. Então, acho que se a galera quer... E ele é um pouco mais... Talvez até um pouco mais teatral do que o RPGístico, assim. Tem muito essa questão de você estar interpretando um lord inglês ali da era vitoriana, igual você falou. Aí onde as histórias e as lendas se misturam. E aí, igual o Vermelho estava falando, tem uma expansão que fala sobre a Prússia. Porque certamente tem uma descrição mais detalhada sobre a região da Prússia daquela época, contando com lendas que não sejam ali britânicas, né? Com lendas, às vezes, germânicas, etc. Aí você deve trazer alguma coisa mais da Escandinávia também. Então, certamente tem mais informações ali para trazer e preencher essa história ser contada. Eu joguei acho que uma sessão só. Meu personagem era um anão norueguês, minerador, dono da mineradora. Então, acho que foi mais só quase uma sessão zero, assim, criação de personagem e introdução. Então,
Não tenho tanta experiência em Castelo Falkenstein, mas acho curioso, assim. Não sei se é algo que eu tenho interesse em jogar realmente, por causa desse aspecto muito teatral dele, mas vale a pena conhecer como um conhecedor e um sommelier de sistemas. Só isso, às vezes você deve abrir um pouco mais de espaço para RPGs mais interpretativos, mais storytelling, mais roleplay do que só técnicas, dados e leads, né? Porque, cara, muito do que você joga do RPG e às vezes você não sabe que é divertido é a história que está sendo contada. Então, já vi muitos jogadores que eram só aqueles caras de opa, olha o Oblitai aí aparecendo, raidando. Seja bem-vindo, Oblitai, faz tempo, hein? Hora de aparecer por aí, hein? Então você já vi muito combeiro que gosta só de jogo tático, de grid, de mapinha, que de repente entrou numa onda de jogar um jogo mais de storytelling mesmo, um jogo mais de interpretação, e o cara viciou, ficou fã. Aconselho, fiquei curioso. Podemos seguir? Bora, vamos. Então vamos lá, porque o segundo é The One Ring. The One Ring é considerado hoje, no caso a segunda edição do The One Ring, considerado hoje a melhor adaptação de RPG para Senhor dos Anéis. Existe um outro sistema que também é bem conhecido, mas que hoje perde em popularidade para o One Ring, que chama Middle-earth RPG. Mas tem uma galera que é fã também ainda. Mas o One Ring ele foi lançado pela Free League, e aí também a gente tem a Free League como uma grande lançadora de adaptações, né? Uhum. Porque eu acho que grande parte do inventário deles de RPG são adaptações. E aí o One Ring ele incorpora muito bem aquele cenário de Low Magic da Terra-média. Acho que ele cresceu muito, porque acho que a segunda edição dele foi lançada mais ou menos na época do problema com o D&D, ou as pessoas relembraram da existência dele com o problema do D&D, então ele se tornou uma opção muito viável para migração da galera que não queria jogar mais D&D, mas que ainda gostava, e tipo, é quase padrão, tipo 100% da população que gosta de RPG de D&D provavelmente vai gostar também de Senhor dos Anéis, então é muito fácil de você trazer essa galera de lá para jogar na Terra-média, principalmente se tiver um produto bem adaptado, né? De acordo com o lore, de acordo com as ideias de que Tolkien trazia para os personagens, para as classes, para a maneira como as raças interagiam, para a maneira como os jogos de poder aconteciam lá na Terra-média. Então, ele tem um sistema também específico que acho que são 3 atributos: força, sabedoria e forte, alguma coisa assim. E esses 3 atributos se desdobram em, acho que 2 subatributos, assim, cada um. E ele também tem uma parada de jogar D12. Então, diferente do D20, ele valoriza o D12, que é um dado também que é um dos mais esquecidos, né? D6 e No D12. sistema do D20. Ele joga D6 e D12. E ele tem classes bem específicas também da Terra-média, assim, de Ranger. Aí você tem questão de humanos de Bree, hobbits do condado. É uma coisa bem restrita também em relação a classes, assim, é uma coisa mais parecida com a Sociedade do Anel, só que se não me engano não joga de elfo também, provavelmente porque elfo é muito roubado, então não valeria, eles não colocariam para jogar. E você não joga também com os personagens do mal, né, orcs, etc. Mas eu acho que é uma boa pedida. Eu particularmente nunca joguei, eu conheço de ter lido, de ter visto muita coisa a respeito, porque eu já me interessei em narrar sistemas low magic, e ele era um dos que a comunidade mais indica, se você quiser jogar cenário low magic. E aí, eu acho que o ponto forte e fraco dele em relação a cenário é que é um cenário conhecido, todo mundo tem um certo conhecimento sobre a Terra-média. Tem muitos contos inacabados que podem servir como plot, né? Como hook, né? Como gancho para você seguir adiante esses contos inacabados, contar a sua história.
Eu acho que, se não me engano, inclusive, isso é uma frase do Tolkien, que ele fala que quando você vai contar uma história, você tem que deixar algumas partes em branco para poder dar veracidade, né, pra história que você tá contando. Então, Senhor dos Anéis tem muito isso, tem muita coisa que a gente não sabe o que tem naquela área, a gente não sabe o que aconteceu ali. E então, tem muito espaço para criar-se histórias, criar-se aventura. Por outro lado, algumas pessoas podem ficar receosas em mexer na obra de Tolkien, né? Então, fica aí essa sugestão. The One Ring, um ótimo RPG para Low Magic. Só pra falar, Fala. tem o livro aí no link na Amazon, pra quem tá vendo no YouTube. E vamos colocar também os dados, tá? Pra você ter os dados especiais aqui bonitinhos. Ah, tem um set especial? Não sabia não. Tem. O O dado, se não me engano, 11 é falha crítica e 12 é falha sucesso absoluto. E aí o 12 é uma runa élfica Você- e o 11 é o olho de Sauron. Basicamente é tipo, se você estiver perto de acertar. Você chegou muito perto de ser glorioso, mas aí você falhou miseravelmente. Eu tava comentando aqui no chat, inclusive, que eu acho muito curioso que o universo de Senhor dos Anéis seja low magic, porque isso só acontece porque a história do Senhor dos Anéis em si, do Hobbit, do Senhor dos Anéis, é na terceira era. Porque assim, se você for narrar uma aventura na segunda era, poucas coisas são mais high magic do que a Terra-média. Né? Elfo e Morgoth, todo pautorando de magia pra tudo que é lado. Assim. Os caras Só o adendo. O cenário oficial do One Ring é logo depois da reconquista de Erebor, quando o Smaug morre e os anões reconquistam Erebor. Então tá naquela linha do tempo ali. Que já faz sentido ser low magic, né? Tipo assim, o último grande dragão, você foi. Então você já tá bem avançado na história, já não tem mais tanto mago, já não tem mais os elfos já falaram, foda-se, todo mundo vai embora e tal, já tá todo mundo tocando o barco, vai ficando só a galera lá. Então eu acho curioso que ele acabe sendo low magic, mas eu sempre acho que esse é um bom desafio para quem joga D&D. Você jogar um sistema low magic, quando você tá acostumado com sistemas high magic, o D&D é um sistema high magic, você jogar um sistema low magic é muito interessante. É um desafio interessante para quem está muito acostumado. Se você tá com a boquinha torta do cachimbo, por causa do D&D, de tudo resolve com magia, você talvez descubra Tudo aí que as tem coisas mágico, não são assim. Tudo aí tem mágico, toda hora. Nossa senhora, não tem que preocupar com nada. Qualquer coisa resolve com magia. E aí você vai descobrir, cara, não é assim. Também ainda tem esse desafio aí que você tá Tá falando. bem. Também. É só isso, pode seguir. Bom, coloquei na tela os dados, os kits especiais de dados. Eu achei legais. São dados normais, tá? Mas, pra quem quiser, eu achei interessante aí. Só tem o olhinho de Sauron, eu não tô vendo outro negócio, não. Cadê? É porque não aparece o Negocinho. 11, né? Só. Pô, mas aí o cara botou 2 dados com o lado do olho virado ali. Mas cara. Marketing Não troncho é, do caralho. assim é a vida, cara. Isso aí é um O viés Vampiro tinha isso também, você lembra? O Vampiro tinha um também, que tinha um Enki no lugar do... do 10. Eu Dez. acho. O que eu acho Não, bom, é o seguinte, sistema low magic eu prefiro do que o sistema high magic. Primeiro, para mestre é melhor de controle, porque o high magic você não precisa realmente fazer nada, a magia vai fazer para você. Tudo você tem alguém que faz, então você não tem dificuldades. E ele é muito bom, o high magic, quando você vai tratar de jogos onde o tabuleiro de guerra é importante. Então, tudo vai ser no tablado, tudo vai ser na rolagem de dados. E aí, o High Magic, beleza. O mestre que vai narrar um jogo onde você tem outros elementos como interpretação, investigação, o roleplay e tudo mais, ou os jogadores que gostam muito desse tipo de narrativa, ele vai ficar um pouco mais decepcionado, porque você não tem problemas para... Distâncias não são problemas, comunicação não é problema. Você também não tem como você disfarçar porque alguém te reconhece. Você não tem como ser surpreendido porque sua magia te informa de tudo. Então você perde muito dessa tensão e emoção de jogo e você foca muito no combate. O Low Magic, ao contrário, você tem toda essa vertente de volta. Por quê? Porque o combate ele não é tão regrado pela magia e o cotidiano não é tão influenciado pela magia. Então a magia ela é sutil. O mago, o feiticeiro, o bruxo, etc., ele tem muito trabalho para fazer. Eles são poderosos.
mas ela não é geralmente um fireball, muitas das vezes. Você não consegue ter espadas que cortam qualquer coisa, ou portais que se abrem para qualquer lugar. Então o jogo ele tem mais dificuldade para o personagem conseguir as coisas. Automaticamente tende a ser mais emocionante quando se consegue alguma coisa. Só que são emoções diferentes, né? Então tem essas nuances aí. Eu prefiro Low Magic. Até o que a gente comentou quando a gente falou sobre venenos e doenças lá, que é a questão da cura, né? Sim, Você vê o Frodo, tomou um veneninho de Nazgûl lá, quase foi pro outro lado. Um veneninho de Nazgûl. Os dois ferimentos do Frodo no Senhor dos Anéis inteiro são: tomou uma espadada de um dos espectros mais poderosos do universo e tomou uma ferroada da mãe de todas as aranhas gigantes. Tipo, e não morreu, assim. Filho da puta, realmente, Constituição 26, assim. Ele chama-se tinha tomado Amigo do uma Escritor. lapada do troll, né? Ainda tem esse detalhe, né? Ele era amigo Então, do assim, escritor, então o preferido do escritor, por isso que ele não morre. Plot Armor, famosa Plot Armor. Se você quiser saber a diferença entre um sistema Low Magic e um sistema High Magic, é assim, ó. Low Magic é a primeira temporada de Game of Thrones. High Magic é a última. No Low Magic é assim, nossa, a gente tem que ir pra muralha. São 3 semanas de viagem. Aí as pessoas comem o pão que o diabo amassou durante 3 semanas andando a cavalo, cagando no mato, lidando com bandido. É a Correndo vida do Low de Magic. cachorro, taverna. Correndo de qualquer coisa, tipo, é o Link, assim, morri pra uma galinha. E aí, na última temporada é assim, a gente tem que vir da muralha pra cá. Beleza, a gente chegou em 12 minutos. Eu, tipo, tá, ok, beleza. Bom, então vamos para o próximo assunto. E o próximo... 316 Carnificina nas Estrelas. Eu cheguei a falar desse daí, que ele é amplamente baseado em tropas estelares, porque quem não gosta, né, de soldados armados com armas nucleares lutando contra insetos agressivos. O Oblitai, eu sou louco pra jogar o RPG do Um Anel. Cara, vou voltar só rapidinho fazer um comentário que eu vi no chat e deixei passar, porque um dos comentários que foi, vou até voltar a tela aqui, ó. Opa, spoiler! Foi falado assim, o pessoal já conhece a história, né? E aí, às vezes, você pode jogar achando assim, poxa vida, vou jogar uma história que a galera já sabe, eu vou recriar aquela história, vou reviver aqueles momentos que o pessoal já conhece. Cara, às vezes a graça tá aí, viu? Às vezes a graça está exatamente em participar de eventos que já foram narrados, que já foram vividos, que já são conhecidos. Porque quem está jogando também é fã. E ele quer se sentir exatamente no poder de refazer essas coisas. Então, às vezes está perdendo uma excelente opção aí de diversão. Mas aí, o Vermelho, em paralelo, também tem o fato de que às vezes você jogar histórias não contadas num cenário que todo mundo conhece, funciona. Funciona também. Se não funcionasse, Rogue One não teria sido uma boa história. Se não funcionasse, Andor não era uma boa. São histórias contadas no universo que todo mundo já conhece a principal. Mas nada impede as histórias secundárias de estarem rolando. Claro que você vai ter que tomar aquele cuidadinho, né? De tipo, como assim? O famoso. O que estava acontecendo com os Eternos enquanto tava o Thanos trucidando geral? Você vai ter esse probleminha às vezes, do tipo, caralho, vocês são tão fortes de estarem matando espectros por aí. Por que vocês não estavam lá matando os espectros do Nazgûl? Ajudando, né? Exato. O que vocês estavam fazendo na hora? A gente tava no banheiro, então tudo bem. Então agora vamos voltar à programação normal. 316 Carnificina nas Estrelas, altamente baseado em tropas estelares, que junto aqui todo mundo gosta de fazer, ou não gosta, né? Gosta de reclamar. Você tem um mundo fascista deplorável, que manda soldados fortemente armados para matar insetos alienígenas gigantes. Ou seja, diversão plena para toda a família. E o 316, ele é um sisteminha muito simples. Já falei dele aqui antes, ele tem alguns elementos de... a montagem da ficha é fácil, tem alguns personagens já estereotipados lá para vocês. Ele é baseado também na experiência do personagem que você vai criar. Então, um dos elementos legais é que o personagem tem um sucesso e uma fraqueza, um fracasso. Ou seja,
um fato que engrandece ele e um fato que deve envergonhá-lo, e eles são ferramentas para que você consiga escapar de situações, ter sucesso em algumas ações por meio do reconhecimento ou da vergonha mesmo, né? Então, se você tem um fracasso considerável por covardia ou por falta de sorte e tudo mais, você pode escapar de uma situação mortal por causa disso. Por exemplo, um dos exemplos que eu lembro na época do blog ainda, Jesus, que eu tinha, não sei se eu escrevi ou se eu li alguém que escreveu, que era mais ou menos assim. O grupo está cercado por insetos que estão vindo para a toca deles, eles estão atirando, atirando, atirando. E chega uma hora que os insetos vão entrar e eles já estão sem munição. Aí um dos personagens escreveu a vergonha dele, que há 2 anos atrás ele estava no cerco de não sei o que, de não sei aonde. E aí o que ele fez foi que ele soltou uma granada e se escondeu debaixo de um colega morto. E a granada estourou. Ele conseguiu lá se livrar da morte, mas teve que se esconder debaixo de um colega morto lá e os colegas dele morreram por causa disso. Então ele pode usar esse tipo de situação e repetir o fato, só que agora influenciando a história dele agora. Então ele pode simplesmente soltar a bomba ou fugir escondido por debaixo dos cadáveres e escapar das atrocidades que os insetos farão com sua carne frágil e macia. Ou então você pode falar do seu sucesso, que certa vez ele viu um amigo dele morrer e por causa disso ele subiu em cima de um tanque que estava desativado com 2 armas, uma delas nuclear e a outra laser, e ele conseguiu matar uma quantidade incontável de insetos, salvando todo o grupo, e é por isso que ele tem aquela estrela de condecoração que ele carrega até hoje com tanto orgulho. Só que esses aí são 2 argumentos que você só usa uma vez no jogo. Então você pode utilizar este elemento. Outra coisa bacana é que ele é o suco da ficção científica pulp, né? Que é corrida e cheia de tropeços e de situações galhofas, mas não é galhofa de ser engraçada, é aquelas situações que elas beiram o absurdo. Porque, para quem não sabe, uma das características da ficção científica é questionar exatamente os costumes e comportamentos da humanidade. Então a gente sempre joga essas situações nas histórias para o extremo do ser humano. E é garantia de diversão. Eu só acho que um defeito dele é que você não consegue jogar campanhas muito longas. Ele é feito para ser um troço bem mais curtinho, bem mais violento e bem mais intenso. E como último comentário, ouvi dizer, não sei se é verdade, não sei se é como é que fala, fidedigno, mas estão querendo fazer uma regravação de Tropas Estelares com o mesmo diretor, que é o mesmo criador de Robocop, inclusive. Mas tem um 2, não tem? Tem até o 6, cara. Só que não é Nossa, dele não, é Jesus. horrível, é horrível. Do 1 pra frente, depois do primeiro é tudo ruim. Paul Verhoeven foi só o primeiro, Só né? o primeiro, só o primeiro. O perigo de você regravar o Tropas Estelares hoje é a galera não entender que é uma sátira, né? É, o pessoal acha que é Vai bom, ficar né? fã, né? O pessoal, caramba, realmente, muito patriótico. E, cara, tem apelo, né? Tem apelo, porque, assim, recente, um dos jogos de maior sucesso ano passado foi o Helldivers, né? Ano Sim. passado ou esse ano? Acho que é ano passado. Ano passado, hein? O Helldivers 2, que é basicamente uma versão do Tropas Estelares no o mesmo espírito, a mesma vibe, inclusive a parte galhofa e de sátira política. Então, acho que a galera da nova geração talvez não saiba, assim, a galera que tá seca procurando, nossa, tem um RPG de Helldivers? Vou na Dragão Brasil ver se eles adaptaram alguma coisa para Helldivers. Tá aí um sisteminha que você pode usar para jogar Helldivers. Só usar a lore do cenário para isso aí. Uma dúvida, Vermelho, talvez eu tenha perguntado da outra vez se você já falou do 3.16. É tipo um salmo? Não, De onde vem o 3.16 3.16? é uma É divisão. o quadrante? É uma divisão. Tipo o batalhão dele. É, Tá. Pô, podia ser um salmo. podia, mas o dia do verbo não é. Vou pesquisar para ver se o salmo 3.16 não é alguma coisa que faça sentido. Já volto. Que é referente. Eu nunca joguei também não, mas eu lembro do lançamento dele na época, igual o Vermelho falou, na época do blog, porque na época a gente escrevia para blogs de RPG, a gente tinha cada um os seus próprios blogs de RPG.
Bastante E, visitados, aliás. Saudades. e aí, eu lembro que teve o lançamento dele, foi. Na época eu até achava que ele era BR, mas ele não é necessariamente brasileiro, não, né? Não, não é. Ele não é. Foi o tal de Gregor Hutton, eu acho tá aqui na imagem, pô. É Gregor, né? Gregor. Acordou um dia, se viu na forma de uma barata gigante e falou: vou ter que fazer um sistema de RPG sobre insetos. Mas foi um dos primeiros que eu vi assim, que era mais narrativo também, que não envolvia tanto jogada de dados, tudo mais. Tem essa questão que o Vermelho falou da fraqueza da força e tudo mais. Então ele traz essa habilidade que o jogador tinha de alterar o curso da história com ações, né? Com a moeda, por assim dizer, que seria o uso único dessa característica que o Vermelho falou. Então é bem interessante isso também. E pode. Talvez seja, dependendo se você for fazer, se você conseguir fazer o esquema de campanha, talvez você queira expandir o uso dessa habilidade aí, né? De vergonhas e fraquezas. Às vezes, se você usar uma vergonha ou usar uma fraqueza, você não pode usar ela de novo, você tem que trocar, tipo, trazer uma Criar nova, outras, né? e aí você criar outra, e aí você vai podendo usar mais vezes, ou uma vez só por sessão, assim. Então, dá pra dar uma brincada boa nas regras também em relação a isso. A gente falou de algum sistema recentemente que tinha esse rolê de você fazer um flashback retcon, não tinha? Qual que era? Boa pergunta. Ah, o Scam and Villain tem, né? Scam Villain, é isso. É exatamente. Que você faz um flashback lá pra explicar por que você consegue fazer alguma coisa. Que é basicamente, na verdade, é pra você justificar fazer o teste, né? É tipo, uma vez eu fiz tal coisa, então eu quero tentar de novo. Porque a premissa dele é você não se preparar para ir para a aventura, né? Você simplesmente a aventura já começa, ó, vocês estão na frente do rolê acontecendo. Sabe? Então, toda a Mas narração vem com você faz o depois. flashback da preparação, né? Tipo, quando a gente tava pensando sobre o Reich, a gente falou, não, e se acontecer tal coisa? Uhum. Que é um migué do caralho. Você Né? achou o salmo aí, Marcelo? Não existe salmo, mas existe João 3,16, que é um versículo famoso. Que, neste caso, eu acho que com algum grau de liberdade simbólica, dá para dizer que é o famoso do Deus amou de tal maneira que deu seu filho primogênito para que todo mundo pereça, mas tenha vida eterna. O que é 100% o que um comandante de exército fanático diria para seus soldados se sacrificarem matando baratas em troca de ter o seu nome registrado em uma plaquinha no cemitério na Virgínia. Não, a Virgínia não é minha antiga vizinha. É uma cidade nos Estados Unidos. Pode ser, mas a gente é um estado Ninguém onde vai marcar, ninguém vai pregar Arlington. Ninguém vai pregar uma placa na minha ex-vizinha. Novamente, ninguém tá julgando. Podemos seguir? Virgínia sabe da própria vida. Ela já é adulta e ela sabe se cuidar. Então vamos para o próximo. Como quem viu aí no spoiler, Star Wars. Esse talvez seja a propriedade intelectual mais adaptada da história RPG, do universo, inclusive Disney. Nós não estamos copiando, nós só vamos comentar sobre. Então não derruba o nosso canal. E aí é uma questão que já teve D20 Modern de Star Wars, Fantasy Flight tem pelo menos umas 4 ou 5 versões diferentes de Star Wars. Tem um Star Wars que é feito meio com miniatura, assim, quase um wargame, que você joga com as navinhas e tal. Enfim, eu acho que Star Wars também tá pro nerd sci-fi, tal qual o Senhor dos Anéis, né? Que a gente falou aqui, tá pro nerd medieval. Então, e muitas vezes eles sobrepõem, né, o gosto. A pessoa é tanto fã do Tolkien quanto de Star Wars. Não vou falar necessariamente do George Lucas, mas de Star Wars. Esse eu tenho. E aí, inclusive, se puder dar o zoom. Em quem, cara? Ah! Peraí, eu consigo. Olha só, Deus. tem dadinhos especiais. É da Fantasy Flight essa merda, né? É da Fantasy Flight. É óbvio que é da Fantasy Flight. É claro que é da Fantasy Flight. Só tá o negócio na frente ali, mas tudo bem. Ele tem os dadinhos o objetivo tá aí. Tem os dadinhos especiais da Fantasy Flight, e aí ele novamente aqui, D12, D8, D6, valorizando o D12 que ninguém usa, e aí os resultados são baseados naquilo que você tira. Eu tenho a caixa introdutória, na época eu comprei,
A caixa tá toda destruída já, e eu devo ter jogado ele uma vez só. Hum. Que era o Fronteiras do Império. Ele era um kit introdutório que ele vem com fichas pré-prontas. Não, tem até uma parada aqui com tudo que ele tem. Fichas pré-prontas, tokenzinhos tipo de jogo de tabuleiro, sabe? Aquelas bolotinhas. E aí tem o livro de regras, o mapa da aventura pré-pronto. Tem um livro da aventura, um mapa da aventura pré-pronto, que ela acontece num hangar lá e você tem que fugir, negociar com um hut lá sobre alguma coisa. Aqui a ficha pré-pronta de um personagem que seria um humano contrabandista. Aí ele vem aqui, é um livrinho, tem o nome dele, a classe dele. Aí tem a ficha dele. E aí ele tem esse esquema de graduações na ficha das habilidades que são dados. É muito similar ao Savage Worlds. Savage Worlds ele também é assim. Então, se você não tem graduação, você rola D8 naquela habilidade. À medida que você vai comprando graduações, você troca o D8 por D12. Então, você tem maiores chances de alcançar os resultados. Tem ali 6 atributos parecidos muito com o do D&D mesmo, força, destreza, piriri e pororó. E aí aqui na ficha ele tem as descrições, as habilidades na ficha pronta, né? E tem uma versão da ficha com nível 2, assim, então já presumindo que você vai Você não seguir dá a aventura e a conta aventura de você vai ter que fazer. passar de nível. né? Presumindo que você não dá conta de montar uma ficha. E aí tem mais algumas coisas aqui informando. Então, RPG, ele tem uma pegada um pouco jogo de tabuleiro, porque a Fantasy Flight é meio que dessas, assim, ela tem umas pegadas, assim, de transformar os RPGs dela em coisas que parecem jogo de tabuleiro, mas, no geral, também ele é muito próximo de D&D, não foge muito ali do framework tradicional de D&D, né? Vocês viram ali, tinha lista de habilidades, com graduação, os atributos, etc. Então, não escapa muito do padrãozinho D&D de ensinar. Mas também, como eu falei, por ser um jogo uma propriedade intelectual ali, um cenário que muita gente gosta muito, e com certeza muita gente, quando estava assistindo, desde da década de 70, ela estava assistindo as primeiras trilogias, todas as trilogias que alguém assistiu, alguém pensou, tipo, nossa, eu queria estar em tal lugar fazendo tal coisa nesse cenário aí. E aí, igual o Marcelo falou, spin-offs foram surgindo, né, depois, a partir disso, e aí falou assim, nossa, como seria fazer parte da tropa que roubou os planos da Estrela da Morte? Nossa, como seria jogar como um Mandaloriano? Então, assim, muitas coisas também, igual a gente estava falando de Senhor dos Anéis, que tem muita coisa para fazer, Star Wars também tem muita coisa para fazer, tem um universo inteiro aí para você explorar, Outer Rim, eras diferentes, né? Tem eras ainda quando todos os planetas estavam no céu e eras depois que o planeta não estava mais no céu. Tem Silicato Manhoso, que ele entra em lugares que você não gosta. Então, tá aí. Caraca. Pegou desprevenido esse, Pô, né? Silicato Manhoso. Faz tempo. Ou saudade. Então, Pois eu que sou boa pedida nostálgico. também. Apesar de ser da Fantasy Flight patrocina nós. É uma boa pedida também. Fantasy Flight, pelo amor de Deus, patrocina nós. Se você quiser que a gente jogue, porque eu vou te falar. Tá Comprar foda. esses dados aí, né? Puta que me pariu, bicho. Eu sei por que a Fantasy Flight transforma todos os RPGs deles em jogos de tabuleiro. Pra vender miniaturas, filho da puta. Não vale nada, não. Eu joguei, eu acho que eu tava. Se você só jogou uma vez, eu acho que eu joguei. Foi, acho que sim. Eu joguei com o piloto Wookie lá. Coincidência incrível. Eu acho que esse Star Wars especificamente, eu acho que eu só joguei essa aventura com você. Eu já joguei eu tava jogando recentemente o Star Wars RPG. Que também é legal, que é o D20. Mas D20 Modern. D20 Modern, mas são bem lógicas bem diferentes, assim. Esse aí, ele realmente tem um pezinho no jogo. Ele é quase board game. ele é quase um decente, assim. A diferença é só que esse é só o sistema aventura introdutória. Né? Depois disso, você que lute para construir o cenário e usar o sistema. Mas essas duas primeiras aventuras, se você quiser jogar ele como se fosse um tabuleiro, você pode. É bom, é divertido. Pra quem gosta de Star Wars, é divertido.
Eu já joguei Star Wars esse daí, particularmente, eu não joguei. Mas eu já joguei em infinitas versões, de infinitos sistemas e adaptações. Até narrei aquela sem sistema, com aquele sisteminha de vantagem, desvantagem e especialidades, segredos, né? Que a gente jogou uma vez. Star Wars é Que era, divertido. o pessoal achou que era do mal, mas era o livro que era do mal. Que era o livro que era do mal. Eram os Jedizinhos de branco que era o malvado. Então, O livro era do mal padrão, né? e o bacana, cara, é que qualquer uma dessas aí era divertido, cara. Star Wars, pra quem é fã, qualquer lugar vai render história, qualquer lugar é legal. Eu indico você que gosta de D&D, pegar a primeira versão D20, vai estar muito familiarizado. E eu lembro que na época que o pessoal queria jogar, começou a sair os filmes novos, né? Os filmes novos, episódio 1, 2 e 3. A galera tava adaptando D&D pra jogar isso daí, cara. Porque na verdade você não tem muita diferença, não. Os bichos são quase a mesma coisa, as armas são quase a mesma coisa. O que você tem de tecnologia, você tem de efeito de magia. E aí, bola pra frente, cara. Vai dar certo, vai ser todo mundo feliz, todo mundo no hype. E foi, cara, foi divertido. Hoje você tem mais recurso. Mas esse aí, particularmente, eu não joguei. Podemos seguir? Então vamos lá, que agora nós estamos indo para Querer Não É Poder. Coloquei essa imagem em homenagem ao Marcelo, que é fã deste filme. Caralho de asa. Eu não sou especialmente contra adaptações de comédia. Eu sou um grande fã. Não sei se eu sou um grande fã. Eu fui um grande fã, não fiz o teste dos 13 anos. De Todo Mundo em Pânico, o primeiro. Aquele é legalzinho. Porque era uma coisa nova, foi um negócio ali inovador pro cinema, tá assim, no mesmo patamar de grandes inovações, tipo Titanic, Avatar e tal. E aí, eu não fiz o teste dos 13 anos pra ver se eu ainda gosto, mas tudo que foi feito depois, em que a galera simplesmente resolveu fazer assim, vamos fazer só entulhar referência e fazer piadas de peido, eu abandonei. Os Espartalhões realmente... Bom, eles conseguiram criar um nome em português que é pior do que o filme, velho. pois É é. uma habilidade. E Eu acho que foi de propósito, pra espantar você. Direto do Didi McCoy, assim, né? Cara, isso é ofensivo com os 300 de Esparta, isso é ofensivo com os Trapalhões. É todo mundo ofendido. Assim. E agora, esse tema é para mostrar o seguinte, é para mostrar sistemas que não foram feitos, coisas que a gente vê, que a gente gosta, que a gente viu e que a gente acha que merece um sistema, um cenário desenvolvido, mas a galera não fez. Tipo Espartalhões, um RPG de Espartalhões aí seria o ápice do jogo para muita gente por aí. Uma adaptação, assim. E aí nós vamos começar, porque o primeiro é o seguinte: Black Mirror Além da Imaginação. Cara, tem muito sistema por aí que é capaz de simular e emular esse tipo de cenário nonsense, esse tipo de cenário bizarro, surrealista, ou de realidades alternativas. E tem muito sistema que é capaz de... Olha lá, sistema oficial de Harry Potter perder a chance antes das polêmicas. Teve gente falando aí no chat sobre Harry Potter. Não saiu, não teve sistema de Harry Potter. Foi ele. Não teve sistema de Harry Potter? Não. Acho que o Tom Budrowski falou que a primeira aventura de RPG que jogou foi a adaptação de Harry Potter pra 3D T. Dragão Brasil. Não tem sistema oficial de Harry Potter, gente? Cara, eu não sei. Mas, se fizer, vende, viu? Tem a polêmica, tem. Mas o que não falta é gente tonta. Oxe, tá sobrando. E gente com dinheiro pra gastar. Vende. Então, assim, Só fazer que vende. Eu tô falando de Twilight Zone e de Black Mirror, não é um sistema com capacidades de criar esse tipo de história. O que eu estou falando é de você montar um sistema modular feito para histórias curtas, pontuais, com um nível de estranheza peculiar, que não jogue pro total descontrole, tipo Paranoia, ou Toons,
ou outros assim. Por quê? Porque, cara, Black Mirror, vocês estão assistindo, vocês estão. Olha lá. Porque Black Mirror, e mesmo assim não é, Marcelo, mesmo assim não dá. Amigo, pra bom entendedor, pinga é letra. E mesmo assim não dá. Por que não dá? Porque dá, então, igual eu tô falando, pra fazer. O Marcelo está falando o seguinte, pra quem não está vendo aí no chat, o Marcelo está falando que eu estou arrumando desculpa pra fazer merchan no mistério. Cara, para fazer merchan no mistério, eu não preciso arrumar desculpa, cara. Eu só colocar as coisas aqui. Mas eu estou falando aqui é que você pegar sistemas variados para fazer esse tipo de história é possível, mas você não tem mecânicas que são preparadas para esse tipo de história pontual e episódica. Cada uma delas, Black Mirror, você vê que são histórias totalmente diferentes, mas que elas exigem algumas características dos personagens que elas não estão na maioria dos sistemas. Ela não quer medir a força do cara, ela não quer medir a destreza do cara, ela não quer medir os conhecimentos do cara, do personagem. Eles geralmente eles trabalham com uma questão de escolha, de moral, de planejamento, de autoconhecimento. E eu não vejo algum sistema explorando essa parte meio que. A palavra até me some, tá? Mas é uma coisa muito inexata, é uma coisa muito psicológica dos personagens. E ter uma história assim, uma história que trabalha o inconsciente, que trabalha a sua percepção, eu acharia muito interessante, principalmente como forma experimental da pessoa desenvolver subjetiva, MH. Muito obrigado. Você trabalhar com essas questões subjetivas da existência é uma forma muito interessante de você treinar nos jogadores essa questão de abstração, essa questão de interpretação do que está acontecendo e a criatividade do que eu posso fazer, independente das minhas características físicas e do meu conhecimento. O que uma pessoa pode fazer diante de uma situação que muitas das vezes não tem como ser medida por números e capacidades comuns. E eu acho que seria uma coisa interessantíssima de ser desenvolvida e uma experiência muito boa se for bem feito, logicamente. Acho que tem de ser uma coisa mais narrativa também, negócio, Sim. como você estava falando aí. Tanto o exemplo do mistério nesse encaixe, quanto a ideia do conceito, assim, tende a ser mais nessa pegada narrativa, porque não são medidas de força, medidas de capacidade, medidas de nada. A pessoa ou sabe ou não sabe. Geralmente, quando você trabalha com coisas mais modernas, assim, tende a ser uma coisa mais ou sabe ou não sabe, né? Raramente você vai ficar medindo teste de habilidade, teste de dano da pistola, coisa assim. Então, acho que cabe sim. E um outro cenário similar aí, que talvez se enquadre também na mesma pegada, seria aquele Love, Death Robots, né? Sim. Que ele também tem essa mesma... Partilha, né? Partilha dessa essência. Essa mesma essência aí. O Tom Dross falou coisa que eu pensei também aqui, que você, por mais que eu ache que há sistemas em que você pode, com algum esforço, alô, Dragão Brasil, algum esforço, adaptar o cenário para poder utilizar, mesmo que não seja 100% satisfatório dentro do que o Vermelho está propondo, o mistério eu acho que é, porque o mistério entra um pouco na seara do incontrolável. O Black Mirror tem essa dinâmica, né? Tipo, os personagens que são submetidos a dilemas éticos, porque eles estão numa situação fora de controle. Eles são forçados a lidar com aquilo, que é um pouco da dinâmica do mistério. O mistério começa com a coisa... Tá tudo muito mais ou menos estranho, e de repente o estranho chega num limiar em que você tem que decidir alguma coisa e lidar com as consequências daquilo. Seja por bem, seja por mal. Então, assim, eu acho que o mistério, nesse sentido, se adequa a essa seara. Kids on Bikes também se adequa um pouco a isso. Por mais que ele tenha uma adaptação que tem elementos físicos, e aí você tem episódios de Black Mirror, por exemplo, de Twilight Zone, em que a parte física importa,
Não são os melhores episódios, mas tem. Então, Metalhead, alguns episódios, aquele episódio Milhão de Créditos, Milhão de Razões, são episódios que a parte física meio que interfere ali na história. Eu acho que tem como você utilizar, sem tirar o elemento de escolha, o elemento subjetivo de tal. Mas na prática, eu acho Black Mirror mais do que Twilight Zone. É meio que psicodrama, assim. É tipo, eu só queria jogar um RPG e de repente eu tô no Bad Place, assim, tipo, de repente o dilema do bonde e é isso, assim. A minha tarde foi decidir se eu vou matar 2 bebês ou um filhote de cachorro. Caralho, como assim? E é meio que vai nessa onda. O que o Tom Dross falou, e eu concordo, é que dá para você fazer, e aí fica a sugestão de experimento para quem tiver tempo e amigos suficiente, de você aproveitar a natureza antológica, em que cada episódio é uma história, cada episódio é uma lógica de construção de narrativa, e você talvez fazer uma campanha, uma rodada multisistema. Então, essa primeira sessão aqui, a gente vai jogar com paranoia. Esse aqui agora, que é uma coisa meio futurista, essa aqui agora a gente vai jogar com mistério. Esse aqui agora a gente vai jogar com um negócio. E vai embora. Pega sistemas simples que não exigem um grande aprendizado, cada final de semana narra uma história e um negócio e vai. Eu acho que pode ser um bom experimento. Se você está assistindo a gente, tiver tempo, amigos e loucura, vontade, disposição, por favor, faça e conte pra gente se funcionou. Uma parte do que eu falo de um sistema apropriado é mais ou menos igual aquele sistema que é para fazer como se fosse um filme. Você monta um filme da década de 90, de 80. Fiasco. É o fiasco. Porque aquele lá você monta a história, você monta a coisa para aquilo, né? Você aplica aqueles elementos, você vai construindo aquela história em conjunto para chegar naquele tipo de contexto. E o que eu falo disso é exatamente isso aqui. Eu falo de um sistema voltado para esse tipo de montagem. Enfim, quem sabe, né? Depois de Mistério fizer sucesso, quem diz, né? O Souza Skyrim falou que voltou e falou que fez o homebrew. Como ele fala muito de café no D&D, no Discord, eu não sei se ele tá falando de sistema homebrew ou de café homebrew. Você tá falando de café ou daquele... Tem um coffee também lá, né? O The Coffee, o assunto deles é esse. É o coffee Você maker. que não sabe o que está acontecendo, tá aí o link do Discord, entre no nosso Discord, desculpa, Sim. que as pessoas conversam sobre RPG E por café. favor, aproveite para tirar a dúvida desse pessoal. O MHG aí é o cara que tá sempre O MHG com dúvidas. tem dúvidas muito inteligentes. Já aprendi muito com o MHG, tendo que pesquisar para poder responder. Porque várias dúvidas eu sabia de cabeça, várias dúvidas eu fiquei, caralho, diabo, eu não parei de pensar nisso. Então, assim, só para terminar, antes de tudo, já que o Marcelo falou que é para eu fazer uma propaganda de mistério, vai ter campanha de mistério às sextas-feiras. Vai ser uma história no Brasil, Bahia, de 1900, durante uma crise de febre amarela, hein? Então, prepare sua vacina, coloque suas luvas, use uma máscara, põe o seu mosquiteiro para funcionar e vem assistir. A MHG falando que tem dúvida que ele não colocou ainda. Então vamos para o próximo assunto antes que ele coloque ela aqui. Bora lá! Ciclo de Terra-Mar. Eu coloquei o Ciclo de Terra-Mar aí, não são todos os livros que estão aí, são 5 livros, na verdade, meio não é muito certo se são 5, se são 4, porque esse último que tá aí, o The Other Wind, saiu depois. Tecnicamente ele é, porque quem decide se é ou não é a autora, e ela falou que é. Mas o Ciclo de Terra-Mar começa com Feiticeiro de Terra-Mar, depois vem as Tumbas de Atuan, depois vem a Margem Mais Distante, depois vem Terrano. Link da Amazon aí na descrição, viu? Excelentes livros. Eu li todos no final do ano passado, porque eu usei como referência para aventura, para a campanha que eu estou narrando agora, da Corte do Fim do Mundo. Ciclo de Terra-Mar são livros da Ursula Le Guin, e muita gente conhece mais como autora de ficção científica do que de fantasia. Bons livros ela tem Os Despossuídos, tem a... Como é que é o nome do livro, gente? O Negócio da Escuridão? Enfim. Depois eu vou lembrar. E ela tem uma narrativa, a ficção científica de praxe é sempre muito mais politizada do que a fantasia. Mas o Ciclo de Terra-Mar é considerado uma grande referência. Em 2006, o Estúdio Ghibli
fez um cozidão mega bizarro, assim, pegou um personagem de um livro, personagem do outro, inventou uma história terceira lá e tal, fizeram os Contos de Terra-Mar, e foi ótimo, porque a Ursula Le Guin falou assim, nossa, é um bom filme, só não são meus livros. E ficou. E ele nunca teve uma adaptação para RPG, o que eu acho uma sacanagem, porque é um cenário muito rico, um cenário muito bem elaborado, pensado em um arquipélago de ilhas, numa região, coisa meio Filipinas, meio Arquipélago de Indonésia. ilhas é legal, cara. Também conhecido como o único tipo de arquipélago que existe. E ele é um sistema meio high magic, assim. Ele tem uma ilha que forma feiticeiros, os feiticeiros são conhecidos, são poderosos, são formados nesse lugar e são funcionários públicos contratados a peso de ouro pelas ilhas, porque eles têm habilidades muito poderosas e tal, não sei o quê. E aí, a cada história, você tem uma grande ameaça que está circundando ali o cenário por motivos variados. Então, é muito bom. É um cenário que eu recomendo, se você gosta de fantasia medieval, High Magic, recomendo que você dê uma lida, porque ele tem umas construções de personagens interessantes. E eu acho que ele seria muito bom ter um RPG dele. Não sei por que não tem. Meu palpite é, a Ursula Le Guin não é uma pessoa afeita a adaptações das obras dela em outras mídias. E algo me diz que enquanto ela estiver viva, o RPG não sai. Deixa eu conferir se ela tá viva, peraí. Vai ter que fazer igual o Tolkien, né? Esperar os filhos Não, negociar. ela estava direitos. viva Não, até não, 2018. Morreu em 2018. Então eu esperaria que talvez em algum momento apareça aí, o próximo. Ah, o outro livro que eu estava tentando lembrar de ficção científica é o A Mão Esquerda da Escuridão. Também, muito famoso. Então, enfim, recomendo a leitura. Muito bom, o Tom Bodrós está falando. É uma referência boa para uma fantasia menos Tolkieniana. De fato, você não tem os elfos, não sei o que, uma espécie notoriamente superior, não sei o que. Besteirada. Eu nunca li. E essa adaptação que você falou, que é Feiticeiro de Terra-Mar, acho que é Contos de Terra-Mar, né? Que é o nome da adaptação. Acho que ela tem na Netflix, inclusive, tá na minha lista já há muito tempo. Já cogitei começar a ver por causa da fama que a série tem. Então, agora com o conhecimento de que não tem nada a ver com a série, na verdade, fica aí minha dúvida se verei algum dia. Provavelmente vou ter que ler o livro mesmo, os livros, se quiser conhecer um pouco mais aí a respeito do tema. Mas já vi muita indicação da Ursula Le Guin sobre fantasia e realmente parece ser uma referência aí no assunto. Eu já escutei muito sobre A Mão Esquerda da Escuridão, Os Despossuídos, mas eu também nunca cheguei a ler. Mas esse comentário de uma referência para histórias não tolkianas, cara, isso é legal, porque às vezes a gente fica meio bitolado num certo tipo de história, num certo tipo de fantasia ou de ficção científica, que a gente acaba se perdendo e a gente esquece de aproveitar outros pontos de vista aí que são fantásticos. E tem outra coisa dela também que eu acho legal, que eu até me interessei aqui. Ela tem um livro que ela fez um guia prático dela de como criar histórias. Ela explica o método que ela usa para imaginar e criar as histórias dela dos livros. Esses livros, assim, podem parecer besteira, né? Tipo livro de coach. Mas quando você pega esses caras que escrevem esses livros que são best-sellers ou que são clássicos e eles fazem um livro dizendo qual é o processo criativo deles, cara, vale muito, muito a pena ler, porque você vai tirar coisas ali que você nunca imaginaria que era possível de você fazer. Eu, inclusive, comecei a ler um agora, que é do Humberto Eco, o procedimento dele de escrita, que é fantástico, tá? Tá perdendo a chance. Essa galera aí, cara, a galera que é mais recente, sei lá, o Tolkien você não tem isso, não tem esse material de referência. Mas a galera mais recente, você vai ter vídeos, às vezes. Depois eu lembro uma vez, uma aula uma palestra do Kurt Vonnegut, que é o autor de Matadouro 5, falando sobre o processo criativo de construção de história do caralho, velho. Se você gosta, seja para escrever, seja para
pra aprender a contar a história pro seu RPG, vale a pena você assistir essas coisas aí, cara. Aproveita a oportunidade que tem disponível. Acabouço cultural. Porra, Kurt Vonnegut não é nem tão... Ah, não, é bastante acabouço cultural, é. Mas fica a sugestão. Ficção científica. O vermelho caiu? Não, eu não caí, não. Tava só vendo um negócio aqui. Tá coçando o nariz. Olha só, estava demorando, hein? E é porque agora nós estamos nessa fase. Depois do Eric, as coisas agora são assim, cara. Depois do Eric, a gente tem que colocar a tela grande pra todo mundo. Aqui, ó. 6 passeios pelos bosques da ficção. Tá aí, ó. Olha aí. Humberto Eco, eu acho que a última vez que eu li Humberto Eco foi na faculdade. Ou seja, É, última vez que eu tinha, Caraca, última vez 20 que eu anos. tinha lido Humberto Eco, cara, foi no meu ensino médio. Lá Nossa, nos também- idos do Desculpa. século XIX. Na época que o vermelho fez ensino médio, chamava Liceu ainda. É, chamava. Liceu, bom. Normal, né? Chamava só escola. O vermelho é um normalista. Norme. É, Não pode, né? Acho que normalista é só mulher. Não sei, cara. sei. Eu sou normal. Podemos seguir? Será mesmo? Será mesmo? Será que sim? Podemos seguir? Bora. Então vambora lá. E o próximo tema? Sanseia. Sensei. Eu coloquei Sensei como referência de anime, mas na verdade é que grande parte dos animes shonen se enquadrariam muito bem numa adaptação de RPG. Porque ele tem ali uma progressão de desenvolvimento, ele tem poderzinhos diferentes que normalmente são atribuídos a determinado personagem que pode ser configurado como uma classe. Então, e muitos deles também têm raças diferentes. Se você pensar, tipo, Dragon Ball tem várias raças diferentes. Então, animes shonen no geral tem essa capacidade de adaptação, tanto que, novamente, a gente trazendo aqui, invocando Dragon Brasil, patrocina nós, sustentou-se durante inúmeros anos às custas de adaptações de anime. Toda vez que você está assistindo um anime novo, um anime do momento, tal, Demon Slayer, Jujutsu, Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball, One Piece, todas as vezes que você está assistindo esse, você vai ver uma centena de personagens com poderes diversos, com capacidades diversas, características diversas, que podem ser adaptados de maneira a, tipo, esse é um poder da classe tal, esse é o poder aí de quem come a fruta tal. Ah, mas existe uma fruta tal no universo. Não, cara, aqui no cenário descobriu-se que na verdade tem um pomar de frutas tal, e aí várias pessoas podem ter acesso a essa fruta e ter o Gomu Gomu no punch ali, para poder usar e desenvolver o poderzinho. Então, tipo, você vai fazendo essas adaptações em situações que seriam exclusivas. Tipo, mas não sobrou ninguém que seja Namekuzen Jin. Então, tá, mas teve uma galera que saiu lá e fez um êxodo de Namekuzen na época que ela estava explodindo e povoou um outro planeta, então existe lá os exilados de Namekuzen. Então você tem diversas adaptações que podem ser feitas, são feitas de maneira fan-made, adaptações de praticamente todos os animes shonen do momento. Se você entrar na internet e procurar adaptação de todos esses animes que eu acabei de falar, você vai encontrar. Esse de Jujutsu, se não me engano, também é um dos mais famosos recentemente, acho que foi criado por um brasileiro, chama alguma coisa de Feitiços Sinistros, alguma coisa assim. Dizem que é bem legal, inclusive. Então, adaptações de anime são coisas que eu acho que é uma mídia de fácil acesso, em termos de é divulgado, né? É difundido, então muitas pessoas assistem e conhecem o tema. Então, se você for no seu grupo de amigos e falar assim, tô pensando em narrar uma aventura de One Piece, quem quer jogar? Vai ter, tipo, uma dúzia de pessoas levantando a mão querendo jogar o One Piece na sua mesa. Então, é de fácil alcance, e ela tem essa facilidade que eu falei de adaptações por desenvolvimento, porque normalmente no anime, no mangá, eles seguem essa linha de desenvolvimento, que é uma característica do shonen, né? Do personagem do Zero to Hero, assim. Ele começar um lixo, e aí ele vai descobrindo que ele é o melhor do mundo em alguma coisa. Nem que seja igual o Seiya, que é o melhor do mundo em apanhar e não morrer, já que ele nunca venceu ninguém em nenhuma batalha. Peraí. Nunca venceu. Caralho, velho, é verdade. A saga das 12 casas, ele vai só no gogó, né? Deixaram ele passar. O Seiya, na verdade, é o bardo do grupo, né? Todo mundo tem que sair na porrada, ele vai só na conversinha ali no Aldebaran. Não, pirinha, não sei o que é Aldebaran, não, realmente. Aí depois ele vai no Aiolha, não.
Só amigo do seu irmão, né? Eu sou amigo do seu irmão, pô, não sei o que, respeita as cores, tá? Caralho, filho da puta. Tem um Cavaleiro do Zodíaco RPG? Não tem, não? Eu tô maluco? Cara, acho que oficialmente poucos RPGs de anime existem. Mas fanmade, igual eu falei, todos têm desenhos. Aí, dedo no cu e gritaria. Mas eu acho que teve uma fase do Cavaleiro do Zodíaco que eles falaram assim, quer saber? Solta o que quiser. Aí fizeram aquele filme, aquela bosta daquela um filme com Xambin, né, cara? adaptação. Aí tem uma série da Netflix, eu acho, né? Tem, acho que é uma série da Netflix, live Cara, action. tomara que Live não action? tenha. Não Pode ser sei, o filme, tem, não sei. tem aquele Não, filme que é nossa, com eu tô confundindo com o Yu Xambin. Hakusho, que é horroroso. Eu não assisti também a série do Yu Hakusho. É ruim. E Mas assim, vai eu ter sou que fazer muito um fã RPG também. também. Facilmente. Sabe o que tem do Yu Hakusho de RPG? Uma adaptação da Dragão Brasil. Porque, novamente, Yu Hakusho foi um dos primeiros animes a se popularizar no Brasil, bem na época da Dragão Brasil. Exatamente. Confia. Cara, dá pra não jogar jogaria. em 3D, hein? Dá. Sabe quem tem a adaptação do Cavaleiro do Zodíaco para 3DT? Dragão Brasil. Mas porque a 3DT foi feito pra isso, né? É. Basicamente, você pegar isso que eu acabei de falar, tipo assim, todos podem ser adaptados, você vamos fazer um sistema, então, que é só pra adaptar anime. E foi feito, o 3DT surgiu pra isso. Essa vantagem aqui que era pra ser robô gigante, agora atingiu o cosmo. Pronto, beleza. Esse nível de poder que você tem agora, parabéns. Não sei se eu jogaria não, hein? Eu agarrei ranço de Cavaleiros. Não, mas eu falei, eu coloquei Cavaleiros, mas você jogaria de One Piece. Mas aí nenhuma dúvida em relação a isso. Narraria se tivesse um sistema decente, digo inclusive. Cara, Saint Seiya, Cavaleiro do Zodíaco, eu nunca fui fã. Mas eu não vejo as adaptações, esses sistemas genéricos, fazendo jus. Porque ele vai deixar muito buraco, muito espaço vago aqui. Igual foi falado, né? O Marcelo no início da transmissão disse que quando você vai fazer um sistema para adaptar um cenário, para adaptar uma história, para adaptar algum jogo, cara, traga os elementos principais para esse sistema. E, cara, 3DT é genérico, cara. Você vai ver depois aí de algo mais. Você precisaria de um sistema próprio para esse tipo de situação, para esse tipo de adaptação. Ô, Igor, boa noite. O tá falando que o Mentorado falou que jogou Sensei no 3DT e foi top. Eu joguei já simulação de combate de Cavaleiros do Zodíaco no Mirk. Se você não sabe o que é Mirk, pergunta pro seu pai que ele sabe. Nossa senhora! Caralho! Eu perdi todo o resto do colágeno que eu tinha na pele só de ouvir essa frase. Simulação de combate de Cavaleiros do Zodíaco no Mirk, velho. Marcou com a galera pelo ICQ, né? Senhora. Tinha um canal que era só desse, tipo, um roleplayzinho de combate. E se, né? Devia ter uma vasta quantidade de mulheres nesse canal, inclusive. Lógico que... De gente descolada, Só a galera mais massa da escola tava nesse canal. A galera falando, eu não vou te dar o P, não, você não é legal o suficiente. O Tombo tá fazendo. O Tombo Drauz. Eu vou te dar voz e olhe lá, seu merda. O Tombo Drauz fazendo a proposta decente pro salário. Qual que é a proposta? Deixa eu ver. Eu monto o sistema de One Piece pra ti se tu me chamar pra jogar. Porra, velho. Caralho. Propostas indecentes, de fato, hein? Vai jogar a Corte do Fim do Mundo e você faz um personagem que estica. Fazer um pirata que estica. Pirata brasileiro que estica. Quem não lembra dessa referência, vai lá no Papo de Mestre. Anota aí, Vermelho. Papo de Mestre antigo. Tem tempo que a gente não faz. Vai lá no Papo de Mestre Pirata que estica pra você descobrir por que o Ruff é brasileiro. Nossa, pirata, que papo de mestre esse vai saber. É do... Puta, eu posso procurar, depois eu te falo. É que a gente fala de protagonistas e tal. Tem que ver, porque a gente falou dele já em alguns. Acho que no Não, mas tem a imagem dele, eu Interlúdio tem a imagem dele. Pode ser que seja. Que é o Downtime, né? Eu acho que é no Interlude, que eu falei sobre navegação. Né? Então vamos continuar, porque nós temos muito a dizer ainda. E agora nós vamos partir para Trocando as Fichas. Que é o quê? Vamos falar de eu não consigo jogar porque não tem um sistema. Eu não consigo jogar
porque eu não consigo algo que se encaixe. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos falar para você, meu caro, meu jogador Padawan, que ainda está engatinhando nos primeiros níveis, como que você pode jogar coisas incríveis com sistemas que você não esperava adaptar. Ó, o Piro Studio chegou aí com a galera, hein? Opa, chegou na hora. Então vou até esperar eles se ambientarem. Ó, respira, Senta aí, gente. Senta em Toma- qualquer lugar, finge que você tá em casa. toma a aguinha, porque agora nós vamos falar de Trocando as Fichas, que vai ser histórias que você não sonhava em jogar com sistemas que você não esperava usar, tá? Então, para começar, 3DT para qualquer coisa. Cara, olha aí. Olha a imagem que eu botei ali, ó. Olha ali, Quer ó. dizer, na verdade, Olha eu tive ali. que colocar mais imagens, que mais uma vez o Marcelo manda para nós uma imagem vertical, Uma Marcelo- capa só, uma né? capa Marcelo- só. Aí o que eu faço? Eu tenho que arrumar Mas foi outras. pesquisada com tanto carinho. Não, mas é exagero, exagero. Cara, novamente, como o Luiz acabou de falar, velho. 3DT, papel em branco, aceita qualquer coisa. Entendeu? Cansei de jogar o que eu falei, o 3DT tem a Dragão Brasil adaptou pra Pokémon. E ficou uma bosta. Adaptou pra Street Fighter. Ficou ok. Adaptou pra. Raramente eles adaptavam outras coisas que não fosse 3DT. Assim. Eu lembro que eu falei Highlander, eu lembro de adaptar storytelling. Matrix. Eu acho que Matrix também foi storytelling. Aquele de. Antes deles criarem aquele sistema de investigação de OVNIs, que eu não lembro o nome nunca, eles também fizeram adaptação. Eu acho que era com OVNI. storytelling. Eu acho que era OVNI. Era É tipo o assim, UFO Team, acho que É, é. UFO UFO Team. Team. Isso. UFO Team. Eles. Então, assim, cara, 3DT aceita qualquer coisa. Assim. Você gasta 15 minutos pra pensar em como é que você adapta uma coisinha na outra ali. Eu ia colocar mutantes e malfeitores pra jogar, sei lá, super-heróis da Marvel. O Igor corrigiu a gente, é uma invasão. Invasão. Cenário. Invasão. Muito obrigado, Igor. Novamente, você tem que levar em conta que a gente tava falando de Mirk agora há pouco. Ninguém aqui mais tá com a memória em dia. Passado da idade. Tem alguma coisa chamada UFO Team em algum lugar, de alguma mídia, de alguma coisa. Provavelmente já era a galera do Invasão, né? os personagens lá. Aí, nossa, adaptaram pra BSM na época Dragon Slayer. Caralho, só tem idoso no grupo. Só, bicho. cara, isso aqui é o quê? A faixa etária média aqui tá tipo 40. Cadê o Otávio, que Cadê era o o único Cadê- novinho? Ah, o MH também. O MH tá assim, caralho, vocês estão falando aí, bando de velho, caralho. O 3DT tem essa vantagem de você conseguir adaptar ele com relativa facilidade. Até hoje. E eu acho que é meio que, tipo, não é um bug, é um feature. Tipo, a ideia do sistema é essa mesmo, entendeu? O que eu sempre acho muito complicado é manter o balanceamento da parada. E quando você vai adaptar, especialmente anime, você vai se deparar com um problema que a galera se deparava, que é adaptar Dragon Ball é fácil. Adaptar Dragon Ball Z é menos fácil. Adaptar Dragon Ball GT é impossível. Porque o nível de poder começa a ficar tão estratosférico, estrambólico, que não faz sentido. Eu lembro quando eu tava pesquisando, eu via Dragão Brasil lá, e eram as coisas assim, essa vantagem aqui de você atingir Super Saiyajin 3 é uma vantagem que custa 195 pontos. É tipo, seu personagem começa com 5 pontos de habilidade. Você gasta 195 para pegar Super Saiyajin 3. Por quê? Porque ele aumenta todas as características do personagem em 15. Então faz sentido, realmente. Você vai ter a força de bilhões de humanos juntos. Então, o risco que você corre é, por ser um sistema, e a gente já falou sobre isso lá atrás, quando a gente falou de 3DT, aparentemente. Eu sou tipo o fan-hater, assim. Eu sempre trago 3DT para falar que é um sistema muito legal para várias coisas e falo, porém, é lambado. Mas é ruim, né? É bom porque é ruim. Porque, assim, ele é muito básico. Por isso a gente já falou sobre a vantagem dele. Você bota ele na mesa, traz uma pessoa que jogou RPG e fala assim, aqui, animal. É assim, assim, assim. Em 5 minutos a pessoa entendeu como funciona, ela só tem que rolar um D6 e seguir a vida dela. Você não precisa de um D12 especial da Fantasy Flight. Você só rola o dado. E tá tudo bem, entendeu? Então, assim, porém, tudo que é muito simples, se você criar algum grau de complexidade, a chance de quebrar a maquininha aumenta. E é exatamente o que acontece no 3DT. Então, muitas das adaptações, novamente, aquilo que a gente falou, os caras tinham que fazer isso em, sei lá, 2 semanas. Não tem playtest suficiente pra isso. O maluco vai no olho. Batia o olho e falava, acho que tá equilibrado.
Os números Go parecem, né? Tá de 1 a É. tá de 0 a 9 É, aí, pá. entendeu? Toma. Eu tenho potência no meu personagem vampiro. Se eu jogar uma casa em você, eu vou dar o mesmo dano do cara que tem potência 5 e vai jogar um CD do Layton dos seus teclados. Então dá mesmo dano. Tá tudo igual. Não faz diferença. Então, Está balanceado. tá balanceado. Claramente está balanceado esse sistema. E aí segue o baile. Então, tinha esse detalhe e você vai estar sujeito a esse risco. Se você abraçar o espiritão galhofa do rolê, tudo bem. Vou adaptar, vou jogar o Yu Hakusho aqui e ninguém acha que vai ficar vivo. E tá todo mundo bem de boas com isso, do maluco simplesmente pegar a arena e bater na cabeça do outro com a arena. Go crazy. Não tem problema se o sistema tá desbalanceado. Mas se você quiser fazer uma coisa mais elaborada, mais complexa e tudo mais, tá funcionando bem contigo. O 3DT, da época que surgiu lá atrás como defensor digital, que agora a gente tá falando agora há pouco sobre a origem e a função dele, foi para adaptar animes no geral, né? Que é. Só para a gente não ficar repetitivo aqui, toda vez que a gente assiste um anime, a gente quer jogar algo a respeito, então vamos fazer já um sistema que adapta todos. E aí ele deu uma abraçada também, tipo assim, já que a gente tá falando de anime, vamos dar uma esticada aqui para videogame também, que é parecido, né? Anime, videogame, então dá pra gente dar uma esticada aqui e eles começaram a fazer adaptações para isso. E aí sim, tem de fato tudo o que se espera de um shonen, né? Shonen geralmente tem uma fórmula meio basicona ali, né? Então eles pegam tudo que se espera de shonen. Aqui você não mede seu ki, você mede seu cosmo. É a mesma coisa, seu chakra. Tudo é uma forma de energia que mede poder dentro do shonen. No One Piece não sei se tem, né? A quantidade de semente de fruta que você comeu. Não, o One Piece, o grande golpe do One Piece é a recompensa. Você sabe que a pessoa é forte pelo valor do que a recompensa que o governo estabelece, que é tipo, o governo tá meio que estimando quão foda você é. Então você sabe que o fulano é mais forte que o outro porque a recompensa dele é maior. Que é também o do One Punch Man lá também, né? O nível de poder lá, etc. Não, o One Punch Man Então- tem medidas efetivas. Tem maquininhas que medem. E que não faz sentido nenhum pro protagonista porque ele quebra a realidade com soco, então foda-se. Então, sim, 3DT, o objetivo dele é basicamente esse, e acho que funciona muito bem, porque ele vai ter ali ele vai pegar essa fórmula básica do Shonen, a fórmula básica de muitos RPGs, etc., e vai condensar ali numa maneira descritiva que você vai conseguir pegar todos os RPGs e animes genéricos ali que você curte, que você gosta de assistir, e ele vai ter uma referência similar dentro do processo. E aí, igual o Marcelo falou, se ficou desequilibrado, eu nem sei exatamente como que é a rolagem de dados, ou se existe rolagem de dados, caso você esteja jogando um sistema em que você, sei lá, é um Super Saiyajin 3, ou você é um cara que comeu uma fruta do demônio e aí você tem poderes inimagináveis dentro da lâmpadazinha. Então, eu acho que não existe uma escala de poder nem escala de balanceamento quando você está jogando coisas que são baseadas em animes que não tem uma referência como escala de poder e escala de balanceamento, porque todo próximo inimigo é o mais forte do universo. O que eu poderia falar sobre 3DT que já não foi falado antes, não é mesmo? Cara, eu tenho só que ressaltar a capacidade adaptativa desse sistema. Então, como foi explicado e como é sabido por aqueles que já leram a Dragão Brasil dos tempos idos das impressões, né? Cara, você pode colocar qualquer coisa aí dentro. Qualquer coisa. Mas não estou conseguindo encontrar um padrão que eu possa usar. Cara, inventa. Porque se os inventores do sistema, quando eles não encontravam um negócio, eles tinham a pachorra de criar um troço novo baseado nele mesmo, por que você não poderia? Não é mesmo? Então, cara, faça suas adaptações. Pega aquela historinha que você gosta, pega aquele animezinho do camaradinha que não sabe fazer nada, mas que no final das contas você descobre que ele tem um segredo de um poder muito grande escondido nele, e faça sua aventura, cara. Você vai ser bem feliz. Podemos seguir? Eu só quero fazer. Deixa eu fazer um desagravo rápido aqui. Olha, Porque eu tô na versão offline, desagrada eu as fico com medo de apanhar. pessoas aí. Eu fico com medo de apanhar de algum idoso que tenha nostalgias da Dragão Brasil velha ou algum dos jovens que tenha apoiado 3D Victor novo. Não quero apanhar de ninguém lá, não. Fazer um desagravo aqui. Eu sou da opinião. É polêmico, não sei. Tô aqui pra isso. Se o 3DT tivesse sido lançado na gringa, teria sido um sistema muito mais respeitado.
Eu também Eu acho acho que que qualquer não é- sistema ele que não- fosse lançado na gringa ele seria mais respeitado. Não, mas Não, ele seria mais respeitado aqui no Brasil e lá fora, porque eu acho que ele não é. Ele essência. Eu acho que ele funciona, ele é um GURPS for Dummies, ele funciona porque ele propõe. E isso não é pouco. Quantos sistemas propostos não funcionam porque eles acham que deveriam? Entendeu? Eu Mas acho eu que ele acho que tem uma agora é a função. galhofa do 3DT. É a Dragão Brasil, na verdade. Agora é porque foi o que fez ele popularizar. E aí tudo eles tinham que colocar coisa de 3DT e tudo mais. Então foi lançado pelo selo deles, etc. E a galhofa é justamente que tudo eles tinham que lançar sobre aquilo. Qualquer Então, se coisa, você né? se você lançasse ele, tipo assim, tá aqui o sistema genérico para jogos de anime. E aí, beleza, lançou, o sistema tá lá. O resto das adaptações, quem faz é o fã, sabe? Você não precisa da editora oficial fazendo todos os dias, todo mês, uma adaptação nova, porque você não vê isso acontecendo nos outros sistemas, sabe? Você só vê num sistema que o dono do sistema é o dono de uma revista. Então, ele vai puxar a sardinha pra ele e o negócio vai pesar a mão demais e vai perder o controle. Foi o que a gente tava falando que aconteceu com a Dragon Brasil em relação às adaptações. Agora que o clima pesou, nós vamos pro próximo tema. Sistemas genéricos. Sistemas genéricos. Aí, se você não quer narrar alguma coisa que seja de anime ou videogame, quer narrar alguma coisa de qualquer outra mídia, e por acaso não exista um sistema próprio para essa mídia, aí você pode usar um sistema genérico. Os mais famosos são Savage World, Fate, Rifts, GURPS. GURPS, certamente existem outros sistemas genéricos que você aí, que é um nerdola de RPG conhece, e eu não citei aqui, mas esses são os que eu mais ouço falar, e inclusive GURPS era um dos que a Dragão Brasil fazia adaptações lá no início também das coisas dela. E GURPS foi, acho que, o primeiro RPG que eu tive contato na vida. Foi um cara que estava comigo, tinha o livro de GURPS, acho que ele nunca leu, e aí ele me emprestou, eu também não li, mas Eu sei tenho mais e ou também menos. não li, e eu emprestei pro Bruninho, e ele também não leu. A gente vai Então, chegar, a gente vai descobrir daqui a pouco que ninguém leu o livro de Eu GURPS. falo que não existe jogador de GURPS. Ninguém leu o Porque livro de GURPS. todo mundo que fala assim, eu joguei, eu sei as regras, me explica, não É sabe. só a galera que O fez Rafael- doutorado que leu. O Rafael, que joga RPG aqui, que às vezes com a gente, de vez em quando, e a Ana, dizem que já leram e jogaram. Então talvez aí, se eles aparecerem aqui no canal, a gente faz essa indagação pra eles. Mas até aí eu também. Eu posso falar que eu vi todos os filmes do Pasolini. Ninguém vai me testar. Rapaz, as pessoas não sabem nem quem é Pasolini. Viu? Esse é o segredo. Ninguém sabe o que tem no livro do GURPS pra testar também. Mas aí o que acontece em relação ao sistema genérico? O sistema genérico, normalmente ele tem um framework de sistema, de funcionar, como é que, tipo, existem X, Y, Z atributos, as jogadas de teste são assim, 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 e você pode fazer adaptações para isso, de acordo com a sua necessidade. Normalmente eles têm expansões ali específicos para um tema. Aí tinha lá GURPS Mecha, GURPS Faroeste, GURPS Call of Cthulhu, tudo quanto é tipo de GURPS diferente tinha, normalmente sistemas genéricos recaem sobre isso, porque você vai precisar colocar ali características mais específicas da mídia que você está adaptando. Então, a gente vai falar sobre mecha, pô, no sistema de GURPS original, eu não vou ter lá trocentas informações sobre armas de mecha, junções, parafusetas e etc. Então a gente faz uma adaptação, um sublivro específico para isso, para atender a necessidade. E aí qual que é a questão do sistema genérico, que é uma das principais reclamações da população em respeito de GURPS, por exemplo. Tem muita regra. Tem, pô, o cara tem que colocar a regra de tudo que existe em todas as possibilidades de adaptações dentro de um único sistema. Então ele vai ter muita regra para várias coisas. E aí, assim como qualquer RPG que você estiver jogando, e aí, pasmem, você não precisa usar todas as regras. Você usa só as regras que você acha que se adequam à sua necessidade como mestre. Então, para quem vem entrar aqui e fala, tipo, GURPS tem regra de cavar buraco. Sim, que você não precisa usar. Ela tá ali só porque é uma Só referência quando você caso for cavar o queira. buraco, né? Sim, tanto que o Marcelo tem um vídeo aqui sobre regra de cavar buraco para D&D, caso você queira adaptar, que aí você também vai poder usufruir da sua regra de cavar buraco no seu D&Dzinho. Então, para adaptações, e provavelmente vai existir já uma adaptação oficial de algo que você esteja querendo jogar.
Mas se você, por acaso, tem alguma coisa que, sei lá, um filme de ficção científica iraniano que só você assistiu, você Caraca. e 3 pessoas tinham lá no cinema, O no Cine Bruninho, você Cult, e o quando você foi Bruninho. assistir. E aí você quer adaptar e fala, poxa, eu não encontrei uma adaptação para esse filme de cinema iraniano aqui, que eu gostei bastante. Você pode usar, provavelmente, um sistema genérico para poder adaptar de acordo com as necessidades. E aí, no final das contas, o que vai mais importar é o cenário e não as regras em si. Deixou o Marcelo sem fala. Amigo, vou falar o quê, né? Depois dessa aula. O Luiz poderia estar dando aula de GURPS nessa altura. Todos os alunos absorveriam sem nenhum tipo de contestação, porque ninguém tem a mais Ninguém vaga ideia sabe do que ele como tá é que falando. funciona. Mas eu não tenho Ele- pós-doc, né, cara? Então não tem Ele como. fala, qual que é a regra de cavar do buraco do GURPS? Cara, se você quiser cavar um buraco, você cava. É só isso, não precisa nem rolar dado, Usa não. uma pá que é mais fácil. Ah, com qual velocidade você cava? Com a velocidade que a pessoa... Por favor, não complexifique as coisas. Cara, desses que você comentou aí dos genéricos, eu acho que o Fate talvez seja um dos mais recorrentes, assim. Eu vejo muita gente fazendo adaptação para o Fate. Eu mencionei mais cedo. Castelo Falkenstein. A galera fez uma adaptaçãozinha do Fate para o Castelo Falkenstein. Eu acho que é um esforço válido, assim. Você quer usar o cenário, você quer usar as premissas, mas você também não quer fugir de um sistema que você já conhece, né? E tudo bem. Eu tive mais facilidade de jogar o Star Wars D20 Modern, porque ele é D&Dzão, assim. Ele tem um espírito de D&D com medos de habilidade diferente, é isso. Então, é natural que você queira adaptar. E quando você conhece um sistema genérico que funciona bem para o que se propõe, é uma mão na roda. Porque dificilmente você não vai achar uma adaptação feita, ainda mais quando é um sistema velho, dificilmente você não vai achar uma adaptação feita, e aí é mais vezes fácil de balancear e de equilibrar do que um sistema que seja pouco conhecido. Fate é um desses, e o... Como é que é o nome que a gente fala de vez em quando? PBTA? PBTA. PBTA, né? É esse mesmo. Powered by the Apocalypse. Power by the Apocalypse. E tem vários E o sistemas. Savage inclusive, Worlds que eu faço também. E Savage Worlds. Então são todos eles são Tem genéricos GURPS justamente também. para isso. Aí não é sistema, amigo, isso é disciplina acadêmica. É optativo, inclusive. Se for obrigatório, ninguém forma. E então, assim, esses sistemas, se você tiver interesse em adaptar cenários e tal, se você quiser fazer seus amigos aí que, caralho, eu quero narrar o anime que estiver rolando, o filme que estiver rolando. Aprende bem um sisteminha desses aí que você vai conseguir fazer isso com relativa facilidade. Cara, eu aprendi a jogar numa época que a gente não tinha sistemas à nossa disposição. E por isso a gente falou tanto hoje de Dragão Brasil. Porque foi o que mostrou pra nós que basta acreditar e você Nos vai seus ter sonhos. no seu sonho, você vai ter um caminho para seguir e montar suas próprias histórias. Então, quando você tem um sistema genérico, cara, já é mão na roda, mas é mão na roda mesmo. Você vai precisar fazer poucas adaptações, porque as adaptações vão ser necessárias. Só que muitas delas vão ser só para garantir os elementos do cenário que você está usando. Porque a maioria dos sistemas genéricos, eles trazem um conceito envolvido neles também, né? Um jeito, uma aplicação, uma aplicabilidade deles. Então você vai, logicamente, escolher um que se adapta ao que você quer fazer. Agora, não tenha medo, porque isso vai ser necessário. Se não fosse, eles não fariam uma versão do Fate para um cenário específico, eles não fariam GURPS para um cenário específico, porque isso é necessário. Mas, se você quer, como eu já falo assim, se você quer arriscar e criar, cara, vá em frente, seja feliz e realize seu sonho. Os dois aqui de cima que estão falando que você tem que adaptar, mas eles são contra, eles estão enganando vocês. Porque isso é falsidade ideológica. Eu sempre falo que você deve criar seus próprios, você deve se aventurar, botar a sua cachola para funcionar. E eles ficam falando que não é assim. Mas é assim, cara. Se você quer sair do que já foi feito, você tem que adaptar. A vantagem é, sistemas genéricos te ensinam a fazer isso. Eles te dão as ferramentas e te orientam. Você não precisa sair do zero. Toda vez que o Vermelho fala para as pessoas adaptarem as coisas sem nenhum tipo de ressalva, me lembra a piada do Superman fazendo o bêbado pular do prédio.
Ok, cara, mas é a mesma coisa que você falar pra pessoa andar de bicicleta e ficar falando assim pra ela, ó, não, ó, mas você vai cair, não anda não, hein? Ó, não sobe na bicicleta não, porque você cai. Cara, Aí você fala pra pessoa, não, anda de bicicleta tranquilo, você não vai cair não. Aí a pessoa cai e você fala, caiu. cara, eu aprendi a andar de Aí, pra aprendendo a bicicleta. confiar mais, né? Tá aprendendo a confiar mais em ninguém, seu merda. Eu ainda aprendi a andar de bicicleta porque a pessoa me botou em cima e empurrou. Mas aprendi a andar de Isso. bicicleta, Você cara. caiu? Caí, cara. Machucou? Machuquei o joelho. E levantei. Imagina se você bate a cabeça e morre. Pois é, cara. Mas pra morrer, Então, basta estar cair tem vivo. consequências. Não, mas cair tem E consequências. ó, Não, gente, não vai na conversa do vermelho, não. Se ninguém, adaptar sistema fosse fácil, o vermelho não tava criando há 10 anos. ninguém vai morrer porque está adaptando o sistema de RPG, cara. Ou criando o seu próprio. Não, você Não pode siga desenvolver o trauma de Marcelo. RPG no seu amiguinho. Seu Mar- amiguinho que nunca jogou RPG vai jogar pela primeira O vez com o seu sistema Marcelo adaptado e falar, não que quer. bosta. O Marcelo Eu não jogando quer. vampiro. Marcelo não quer que você expanda sua mente. Marcelo quer que você Isso. fique aí, sem evolução e bitolado É nas isso. coisas que já te ensinaram. Fui pego no Não, mas flagra. o problema não é adaptar RPG, é fazer isso de forma leviana. O Vermelho tá falando Isso. isso, mas ele é profissional em fazer O jogos. maluco trabalha tem 10 anos com gamificação. Não, a gente adapta, é facinho. Teu cu. Meteu essa. Cara, a gente Não vem começa não, de Gabriel. algum lugar, cara. É isso. Olha aí. E os sistemas que você adaptou lá no começo eram ótimos, por Não, exemplo. e não, eu não falei que vai ser magnífico. Eu nunca falei, cara. Mas o negócio é, quando você começa, você vai aprender, cara. Quando você for criar o seu sistema a primeira vez e você for ver a mecânica que você está desenvolvendo, baseada numa outra mecânica, você vai descobrir como é que funciona, cara. Olha lá o Tomo Draws, ó. Criar sistema de RPG é gostoso. O problema é jogar o sistema no pior estado dele. É verdade, cara. Mas você vai se treinando e a coisa vai melhorando, logicamente. Ora pois. Em tese. Às vezes não melhora, às vezes fica sempre Mas ruim. não vai melhorar se você não tentar. Bora seguir, porque agora chegou a hora. Meu amigo, agora eu quero arrumar é briga. Porque eu trouxe um assunto aqui que vai dar quebra-pau agora. Você anota aí. Anota aí. O Vermelho fala isso aí, nunca dá quebra-pau, a gente concorda, todo mundo. Não é isso. Jogar supers usando sistema de vampiro. Normal. Eu não vejo É problema. só jogar Aventura de Vampiro à Mas Máscara é só terceira jogar edição. É só vampiro, não tô entendendo. Qual Cara, é o seu argumento? Aí, falei isso que daí, isso daí era uma coisa que eu fazia demais, até pouco tempo, que era uma vez por ano a gente tem uma aventura de supers, que era um mundo de super-heróis e tudo mais, e a gente usava o sistema de Vampiro à Máscara. Por quê? Porque, cara, o sistema de Vampiro terceira edição é tão bagunçado que ele simplesmente possibilita você montar qualquer tipo de poder lá dentro. Porque não tem só os poderes dos clãs, como também tem os poderes dos suplementos, como também tem os poderes de lobisomem, de outras criaturas, e eles vão se emendando e se atropelando. Por quê? Qual que é a grande facilidade de você fazer isso? A facilidade é tudo bolinha na ficha. Então, não é o que o poder faz simplesmente, é a quantidade de pontos que você tem nele. Então você nivela isso através dessa quantidade. Então você tem mais ou menos um jeito de fazer. E o resto, cara, vai da sua imaginação e do seu coração. Aí a gente tinha umas histórias até interessantes. O Baal mesmo chegou a jogar uma, que ele criou uma espécie de Space Ghost misturado com entidade Inca. E era um troço de... que ele estava em vários lugares ao mesmo tempo, lia a mente, se desdobrava. Era do zoroastrismo. Mas Mazda, na época Mazda. que eu joguei. Na época que eu joguei, não era com ficha. Depois que você fez a adaptação de ficha e tudo mais, o negócio ficou mais sério, assim. E aí foi quando ele parou de jogar. Ele falou, não, tu tem limite. Tu tem limite. Tem limite. Mas dá pra jogar e dá pra fazer Achando umas que é histórias. bagunça. Dá pra jogar e dá pra fazer umas experiências bem legais. Aí você fala assim, poxa, mas por que você vai usar supers com os livros de vampiro? Por que você não pega mutantes e malfeitores, por exemplo? Sinceramente, eu não gosto daquele sistema. Eu não gosto. Eu leio aquele negócio ali e eu não gosto. É bem feitinho? Bem feitinho. Tem todas as justificativas dos tipos? Tem. Dá pra jogar? Dá. Dá pra fazer uma coisa? Dá. Mas eu não gosto.
Simplesmente, eu não gosto. E aí eu decidi fazer com o vampiro. Cara, e fica divertido, fica legal, dá pra jogar, o pessoal não precisa aprender um novo sistema. É um sistema que o pessoal normalmente já sabe. É o sistema mais fácil de fazer evoluções, adaptações e tudo mais, por causa dessa crescente que eu falei da pontuação. E é uma boa. Se você não quer jogar com. Já é moderno também, né? Já é moderno, já tem toda essa descrição, a pessoa já tem mais familiaridade. E como eu falei, cara, é só uma questão de estética e estilo. Porque você vai escolher um tipo de sistema para adaptar aquele jogo que você quer. No jeito que eu ia narrar, o jeito que mais se aproximava era com o vampiro. Principalmente porque se você for ler umas histórias em quadrinhos, nem os poderes são nivelados entre eles, cara. Nem aquele, depende muito mais do roteirista do que realmente uma tabela específica do que cada um faz. E aí, cara, o vampiro encaixou como uma luva e as histórias foram bem divertidas. Eu vejo como um desperdício de cenário você narrar supers com vampiro. Tem tanto sistema melhor. Não precisa ser mutantes malfeitores, que o vermelho claramente tem birra. Sim, é birra, não é. Uma Eu não vou, criança. eu não vou falar mal, eu não estou falando mal do sistema. Eu estou falando que eu, particularmente, não gosto dele para narrar. Só. Você pode jogar GURP Supers também, já que você gosta de Não, eu sistema. prefiro mutantes malfeitos. É. Kids on Masks, que inclusive Kids on tem o Masks. meu. Eu fiz a adaptação do Kids on Bikes, tá disponível para quem quiser aí o livretinho, as pagininhas que eu fiz de adaptação, mas tá saindo, se é que já não saiu, eu acho que já saiu, inclusive, a edição oficial do pessoal do Kids on Bikes. Primeiro eles fizeram Teens in Ships, que é para aventuras científicas, tipo ficção científica espacial, e depois teve esse Kids in Masks, ou Kids on Masks, ou Kids in Capes, enfim. Tá no site do Kids on Bikes, você vai ver lá. Teve financiamento coletivo recente, acho que já saiu ou tá para sair, então tá a possibilidade. O Bruno Mancini, que se estivesse aqui estaria jogando uma pedra no vermelho, por causa do uso de vampiro, para qualquer coisa que não seja vampiro, me sugeriu uma vez o Masks, que saiu lá fora e depois foi trazido aqui para o Brasil. É um financiamento coletivo bem sucedido no final do ano passado, no começo do ano passado, na verdade. Então, já deve estar disponível, acho que já tem ele disponível à venda. Deixa eu ver aqui, eu acho que ele está disponível à venda no site da Magpie, o original, em inglês, mas tem ele à venda aqui no Brasil também, só não sei exatamente onde. Então, assim, o que não falta é sistema para jogar supers que não seja com vampiro. Mas... Ou o que o Marcelo falou no início do programa, joga Marvel RPG. Joga Marvel RPG. Tem um sistema da DC também, se você quiser jogar. Ou você pode jogar só Mutantes Malfeitores, se você não for criança. Tá tudo bem. Eu acho muito engraçado que o vermelho se sinta tão confortável em ofender o sistema que ele ama, mas tudo bem. Cara, não é isso, cara. O sistema foi feito para ser usado, cara. E aí Não a pra gente isso. usa. Pra isso também, por que não? Ah, E não é se porque a chave de ó, fenda. A chave de fenda foi criada pra você apertar Cara, parafuso. Não é porque você pode usar ela pra se- matar alguém que você vai É usar só, ela pra você, matar é alguém. só você pensar um pouquinho de um jeito que você recorra à sua consciência. Se a galera do vampiro jogava vampiro do jeito que jogava, que mal tem eu fazer um jogo de super-heróis usando vampiro É porque essa terceira edição? galera não era. A galera que jogava vampiro jogava desse jeito porque eles não queriam jogar vampiro, eles queriam jogar supers. Pronto, cara. E Olha, era uma adaptação corrupção perfeita. do sistema. Adaptação perfeita. Adaptação perfeita. O Isso. lance. Pra isso, Diz que tá virando mochilinha. O lance é, tem galera que não tem acesso, agora é muito mais fácil, né? Mas tem galera que não tem acesso a esses outros sistemas. E tem acesso a esse, pô, usa aí, cara. A gente não tava falando de jogar Star Wars usando D&D? Tá aí, ó. A essa altura do campeonato, eu acho que você vai ter mais dificuldade de achar um Vampiro 3 terceira edição do que um livro de qualquer outro sistema criado Cara, depois disso. Requiem também funciona. Eu só acho que não vai funcionar com a quinta edição, tá? Que o Vampiro quinta edição mudou bastante as regras, os clãs, os poderes, aí vai ficar bem baixo astral mesmo. Mas até o Requiem ainda dá pra fazer. Bom, então é isso, não é isso, senhores? Acho que a gente completou o ciclo aí.
Se você tem aí a sua adaptação, você já jogou o seu sistema do coração, o seu cenário do coração, atestou a sua mecânica. A gente não falou de mecânica, né? De adaptações de mecânicas de RPG. Eu fiz um comentário que eu achei necessário ali no começo, que é o de que se você for adaptar um sistema e for mexer em regra e mecânica, faça de maneira que faça sentido. Sabe, Que traga algo do cenário, não faz um negócio genérico, não. sabe uma mecânica que eu sempre fiquei curioso de fazer? E eu falei, porque eu falei antes, Jesus, o seu estava travado aqui para mim, foi mal. Mas uma coisa que eu sempre fiquei assim foi quando eu li as adaptações de Matrix, aquele lance dos pontos flutuantes que tinha e a mecânica de mudança de atributos durante as cenas de jogo. É que você configurava o cérebro da pessoa lá, né? Exato. Instalava coisa. Eu não lembro, É uma dava pra mecânica curiosa. desinstalar coisa, tipo, você Dava. esvaziava a Dava quando você mas desplugava. você tinha que estar conectado na maquininha, né? Não, você despluga os pontos soma. Ah, tá. Faz sentido. Uma mecânica que tem no One Ring que eu esqueci de comentar é que ele tem uma escala de luz e trevas de acordo com as suas ações. Então você pode ir sendo corrompido ou você pode ir sendo salvo ali de acordo com as ações. Então tem um esquema de karma ali, meio lá do Lago Sombrio da Força também, bem nesse estilo aí. O Star Wars tem isso. Também tem uma questãozinha lá de você, o Star Wars RPG. Tem poderes que você só pode usar se você já tiver sido um pouquinho corrompido, e aí depois disso meio que desanda. E aí quando você usa, aumenta a chance de corrupção também. A única birra que eu tenho com esse tipo de situação é que algumas vezes, em alguns sistemas, essa questão de tendência, de comportamento, de sanidade, essas regras assim de medição de moral, elas escapam da regra padrão do sistema. Ou seja, eles têm uma mecânica, uma matemática para tudo, mas quando chega nessa parte, eles têm que criar todo um mecanismo diferente para fazer isso funcionar. Isso daí é que me pega. E eu sei que não é fácil. Eu sei que eles são assim porque foram criados da melhor maneira para funcionar assim. Mas eu acho que ainda seria possível fazer algum tipo de medição mais aproximada. Tipo o Call of Cthulhu, que era o D20 System. Também era assim. Você tinha tudo D20, 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 chegava na sanidade era D100. Você tem essa questão de tendência no D&D. D&D chegou a jogar pra de fora, cara. Foda-se, eu não quero mais saber de tendência, não. Vocês são o que vocês quiserem, porque não dá mais pra perder tempo com isso. Então, eu vejo... Aqui ontem a gente presenciou aí as ações do Bardo. O Bardo resolveu matar o homem. Ele não era nada. Ficha, então ali ele decidiu que ele era caótico mal. Basicamente. E assim, eu vejo que são coisas importantes que dão sabor no jogo, mas a mecânica não acompanha, cara. Você tem que aprender um outro sistema dentro do sistema para fazer funcionar. Mas são necessárias, né? Então não dá para fugir.